Fala pessoal, eu sou o Vander Miranda, de novo aqui com vocês. Um prazer enorme sempre estar aqui com o meu host preferido, Augusto Carrara. Fala comigo, Welcome Vandinho. back. E aí, já viram o episódio anterior com o Gabor Lorenzoni? Sensacional, hein, cara? Você tá doido. A história de vida do cara, história de vida da mãe dele e a quantidade de insights que ele trouxe, tá maluco. Vai dar uns 20 cortes lá pra gente, pro nosso Instagram. Assim, mas você que gosta de só assistir cortes, você toma vergonha na cara, tá? YouTube, fica com a gente aí, 1 horinha, vai curtir demais. Hoje o assunto é sobre vendas e negociação. Meu Deus. Quem é que não precisa vender mais ou quem não gostaria de vender mais? Tô com um cara aqui que toda vez que eu sento pra conversar com ele, sai faísca, meu irmão. Ó, eu Palestras, chego a aulas. arrepiar, velho. O menino manja demais. Tá, tem várias lojas aí, ele vai contar um pouquinho sobre os projetos dele, agora tá indo pro e-commerce, mas é um cara que acompanha de perto a equipe, sabe fazer liderança, entende muito de venda, e hoje vai dar uma guerra aqui, vamos tentar fazer isso em 1 horinha, porque o objetivo é realmente você sair daqui hoje vendendo muito mais, tá? Então fica ligado aí. Boa. Bom, pra quem não me conhece, Augusto Carrara, coach do ano 2019, 20, 21 e 22 aqui no Espírito Santo, mentor de empresários gigantes. A gente tem construído resultado muito grande para muita gente e não adianta. Todas as pessoas chegam para mim e falam: Augusto, como que eu faço para vender mais? Então, se você quer um verdadeiro MBA de vendas, fica até o final desse episódio, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. E deixa eu te contar uma coisa: eu poderia estar matando, roubando, me prostituindo, mas estou aqui humildemente pedindo para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se não se inscreveu ainda, meu amigo, corre, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada. E detalhe, recomenda aos amigos aí. Exatamente. Duvido que você não tenha aquele empresário, aquele amigo, aquele empreendedor que tá trilhando, tá tentando, tá escalando, ele vai precisar dessa informação aqui, tá? E tem o desafio do Pix. Desafio, momento Pix. Deixa eu contar uma O desafio coisa. do Pix é brabo. O que você prefere? R$1.000 ou dobrar o seu faturamento? Explica pra gente, Wanda, que desafio é esse? Eu acho que a resposta é clara, né? Ó, não vou falar com ele ainda, não. Deixa a galera vai tomar conhecimento desse cara. Você prefere dobrar o seu faturamento ou receber R$1.000 de Pix? Se você assistir os 50 episódios da primeira temporada e não dobrar o seu faturamento, eu e Augusto vamos mandar R$1.000 de Pix na sua conta. Milzão. Então, assim, eu acho que você vai querer dobrar, né? Então assiste tudo aí. Valeu? E Ó, grava essa frase. Se você não for vendedor, nem corno você é. Bom, eu estou aqui com ninguém menos que o grande Lenda. Diogo, uma lenda nas Lenda. vendas. Diogo Pena, brabíssimo. Bravo, bravo, bravo. Na Medida Tintas, empresário do ramo de tintas e construção e material de construção. Diogo, se apresenta pra galera, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui, irmão. Obrigado. Eu que agradeço, cara, e pra mim é um prazer estar aqui com vocês, Black né? Belt, tá? Black Belt. Respeita. Caminhando. Tá? Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês, falando sobre o que eu amo fazer, que é vendas, né? E tudo na vida gira em torno de uma venda bem feita, de uma apresentação bem feita. Meu nome é Diogo Pena, tenho 35 anos, sou casado com Maria Elisa, pai da Esté e da Eloá. E estou no varejo há 17 anos, então por isso, cara, que eu amo isso. E venda é essa energia que a gente pode aqui usufruir hoje nessa manhã, cara. Venda se trata de olhar no olho, de fechar bons negócios, mas ter a coragem de apresentar um produto como o melhor produto do mercado. E nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Alguns Boa. projetos aí. E vou deixar vocês comandarem aí, porque no meio de 2 feras dessa não tem como eu ficar aqui ditando as regras. Vamos lá. Rapaz, ó, o cara é tão bom de venda. A venda é isso, cara, é esse brilho no olho, essa energia Tesão. aí. Aqui, ó. Eu Tesão. escrevi aqui, ó. Tesão. É um T bem grande. Resumindo de Tesão. forma básica. Tesão. Tesão. É mesmo, o cara que não tem tesão pra vender, esquece. Ou adquire, né? É. Ou pula pro outro negócio. Exatamente. Ó, a venda, pessoal, na concepção que a gente vai trazer hoje, nós vamos dividi-la em 3 passos. Boa. O passo da abordagem, o passo da objeção e o passo do fechamento ou negociação. Né? Então, como é que funciona isso? Aonde a venda nasce? Ela nasce de que maneira? De que maneira eu me apresento meu produto? Qual o momento de tirar dúvidas, de provocar dúvidas? Qual o momento de ir para o fechamento sem tremer na base, saber se posicionar e escolher o momento certo para fechar negócio? Tem pessoas, Diogo, que às vezes cedo demais vão para a fase da negociação, outras Queima acabam etapas, né? queima etapas e outras já estouram.
Porque elas não percebem que o cara cliente tá doido pronto. pra- Eles fala, vou pagar, vou E o assinar cara onde tá é com o que é. cartão na mão E o cara tá enrolando, falando do produto, falando do benefício. já Cara, foi, já meu acabou, filho. irmão. Fecha essa venda. Então, cara, Entendeu? vamos lá. O time, né? Perde o timing, Ô, cara. Wander, antes de você começar, explicando se você não for vendedor, nem corno você cara, a gente nasce vendendo. Sim. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, 6 meses, e tenho mais um monte de filhos, mais 3. E, cara, a Linda, ela chora pra gente, porque ela quer mamar, porque ela quer colo. O que ela tá fazendo ali? Ela tá vendendo pra gente, se a gente der o mamar pra ela, se a gente der o colo pra ela, o que ela vai dar pra gente? Paz. O adolescente, Sei o que é isso. ele vende pra namorada, ou a menina que ele quer pegar, ou o menino que ele quer pegar, que beijar a boca é a melhor opção. O que ele tá fazendo? Tá se Vendendo. vendendo. Se eu vou para uma entrevista de emprego, eu estou vendendo que eu sou a melhor opção para aquela empresa. Verdade. Então, cara, em todas as etapas da vida, as pessoas precisam vender. Seja um engenheiro, seja um médico, seja um advogado. Cara, eu tenho 2 amigos que são meus dentistas. Dr. Ricardo Bartê e a doutora Andressa Saini. São dentistas. Mas você pergunta para os dois o que eles são. Vendedores. Eles falam que são vendedores. Não é à toa que um anda de Porsche, a outra acabou de comprar uma McLaren. Não, McLaren não, um Corvette. Enfim. Então, assim, não importa se você é se você é advogado, se você é engenheiro, se você é médico, você é vendedor. Verdade. Então, assim, as pessoas, elas precisam, primeira coisa que eu acho que antes de falar de venda especificamente, as pessoas precisam entender e ter orgulho em ser vendedor. Por quê? Eu vejo que antigamente, tem quebrado um pouco disso, né? Mas antigamente, o cara que não deu certo na vida, ele vai virar vendedor. Ouvi isso várias vezes. Não, nossa, meu, Augusto, vou falar pra você, fiz publicidade e propaganda, bolsista pelo ProUni, trabalhava na CA, fazia faculdade, fazia cartão em Madureira, cara, tem noção? Na rua. E aí um dia eu abordei uma amiga minha de faculdade que foi lá, e ela foi lá só pra rir da minha cara. Porque ela achou que eu não ia fazer o cartão dela, né? Abordei e tal, ela tá maluco, vou fazer cartão nada, não sei o quê. Aí eu cheguei na faculdade, todos os meus 30 amigos da faculdade me zombaram de mim, vendi. Porra, você é inteligente pra caraca. Vai ser vendedorzinho de C&A. E hoje, 10 anos depois, eu ganho 10 vezes mais do que todos eles, quase que junto. Por quê? Eu entendi que eu precisava ser vendedor. Boa. Então, se eu entendo e tenho esse orgulho em pertencer, o negócio muda. E o que acontece? Você não vê um pai falando assim, ai não, o sonho do meu filho é que ele seja vendedor. E tem uma outra questão também. As pessoas querem ser vendedoras e não querem estudar, quanto médico, quanto advogado. Um pouco disso tudo a gente vai falar no episódio de hoje, mas eu precisava botar pra fora. Já não tem faculdade de venda, né, Diogo? Rapaz, eu costumo... Qual foi sua faculdade? Vamos começar assim, porque, vou falar a verdade, não criar um roteiro não, porque o vendedor já tem tudo na ponta da língua, e já fica uma dica, você tá com o seu negócio na ponta da língua, se alguém te perguntar agora assim, no chute, no susto, você fala bem dele, sabe contextualizar, tem que estar preparado, né? Então vamos lá, vendedor tem que ter na ponta da língua, não tem script, que tem aqui algumas anotações de introdução e fechamento, o resto vai surgindo. Diogo, vamos começar desse jeito então, fala pra mim. Quem é o Diogo na fila do pão? Vamos lá. Cara, primeiramente, a venda, eu entendo o seguinte, eu não sei qual é... Eu vou perguntar aqui, vocês me falam. Qual o seu maior exemplo, referência em vendas hoje? Um nome que vem à sua mente. Cara, em vendas... Porra, eu não consigo pensar, cara. Assim, porque eu construí baseado em muitas pessoas. Mas um cara que te estourou assim pra você olhar pra venda Cleverson de forma Passo. Cara, eu vou falar pra você que o meu pai era pica, né? top. E aí eu vou te falar o seguinte. Hoje, o meu maior exemplo de vendas que me inspirou foi Jesus, cara. Pô, Porque boa. quando eu olho pra Bíblia, irmão, e vejo, Jesus se fez carne como nós, estava aqui habitando. E aí ele pega um pescador, a maioria pescadores, um cobrador de impostos. Ele pega um cara que era guerreiro, ele junta toda essa galera e coloca um propósito e um produto. É uma meta, né? E esses caras conseguem falar a mesma linguagem, irmão. E os caras, até hoje, nós falamos de Jesus aqui, depois de... 2000.
Em 23 Vendedor anos. e líder, né? Você tá me Sim. entendendo? Então, assim, e venda passa por onde, cara? A venda passa por eu ensinar o que eu sei, praticar o que eu ensino e perguntar o que se ignoram. Isso eu acho que é 3 passos pra você ser um expert em venda. Meu irmão, você tem que ensinar o que você sabe a todo momento, porque através do ensino vem a constância pela busca de mais aprendizado. E aí, só um parêntese no que você está falando, né, do ensino. O William Glasser, na pirâmide do aprendizado, ele fala que você aprende 95% da informação quando você ensina. Então, quanto mais eu compartilho, mais eu Verdade. aprendo. E aí a prática, o que ela traz? Quando eu ensino e pratico aquilo que eu ensino, a credibilidade Sim. que funciona. E perguntar o que se ignora. Às vezes a gente deixa de adquirir mais conhecimento, principalmente nas vendas, porque a gente deixa passar desapercebidos detalhes importantíssimos da venda. Então, assim, a venda pra mim hoje é o que nós estamos falando aqui. A venda ela tem que se caracterizar por alguns fatores. E aí o primeiro fator é você gostar do que faz. Entender que a venda não foi uma coisa que aconteceu na sua vida porque não deu certo em outra ocasião. A venda aconteceu na sua vida Boa. porque você, querendo ou não, ela faz parte de você. E eu consigo tratar e trazer a venda pro âmbito do... Eu falei com você aquele dia na conversa do casamento, cara. Total. Porque quando você tá naquela festa, ela não vou falar onde eu conheci minha esposa, porque ela vai brigar comigo que sempre que eu cito que foi no baile funk, né? Mas ela vai me detestar quando É eu falar novinha isso do aqui. grau. Mas Ei, mudou. cara. Passou um tempo. Isso foi passado, mas vamos pra lá. E aí você dá aquela primeira olhada. E aí Palmeou. gera o desejo, cara. E a venda, ela começa pelo desejo, como nós estávamos batendo papo aqui antes. E aí, depois desse desejo, meu irmão, o que você tem que fazer? Demonstrar o seu produto, irmão. Você vai fazer aquela demonstração envolvente. Aí tu dançou a dança da E casamento. aí, vamos lá. O baile E funk. aí, o que vem depois, meu irmão? O fechamento. É a hora que você vai entender o momento certo pra olhar no olho dela, dar aquela olhada e falar, cara, é agora que vai acontecer. E aí você fechou a venda, mas aí vem o mais complicado, que no meu modo de ver, Augusto, é o que acontece hoje, o pós-venda. O pós-venda. Boa, 06. Entendeu? O pós-venda que é esse cultivo. Sou casado há 17 anos. Então você cara. tá bom no pós-venda, porque 17 anos, né? 17 anos. Se não fosse bom no pós-venda... E tá- aí a gente vai entrar nesses fatores. Então, assim, a venda é isso, né, ô Wander? Desejo. Concordo, Diogo. E olha só, voltando ali, você falou que Jesus foi Pra um mim, grande foi o exemplo, o meu maior maior exemplo Maior de exemplo. vendedor e liderança. E aí o insight que eu tiro disso, escuta essa. Manda. Manda. Ah, essa caneca aqui, pô, R$ 35. Ali ele vai, o meu cliente, meu prospect, né? Ele vai avaliar se vale ou não, mas ele tem um produto, é físico, tá na mão, ele consegue enxergar, tocar, sentir, até testar, põe água, vê se não vaza em lugar nenhum, mas é um produto físico. E Jesus, irmão? Olha o quanto ele vendeu sem demonstrar fisicamente, ninguém tocava, ninguém via, É isso as que me pessoas impressiona, velho. sentiam. E por quê? 90% das decisões que tomamos diariamente são decisões baseadas em emoções. São simplesmente emocionais. A necessidade, a sede te faz querer tomar uma água, vestir uma roupa, vai por intuição. Essa aqui, tá bom, vamos. A gente que é homem, né? Mulher nem sempre. Mas 90% são decisões emocionais, 10% racionais. E o que impacta mais numa venda? Não são as entrelinhas, os detalhes técnicos. Muitas vezes são a emoção que você consegue transmitir. E foi isso que Jesus fez para ter tantos discípulos, ter tantos profetas em seu nome e conseguir levar sua mensagem até então por quase mais de 2 anos, 2.000 anos, né? E vou pegar um gancho nisso aí, que a gente entra na questão da prática. Jesus, quando ele trouxe essa ideia, a todo momento ele comprovava do que ele falava era certeiro. Ele era colocado em situações difíceis a todo tempo E fazia milagres. e a todo momento a quem que ele resumia o resultado? A quem estava perto dele. Então você que é dono de negócio, que está aí no piso, no salão de vendas, você tem que a todo momento, em situações difíceis, trazer para sua equipe a relação que como se resolve aquilo, mas também trazer clareza de entendimento. É isso aí. Porque às vezes o cara é muito bom, cara. O gestor ele é muito bom em vender, ele é muito bom em administrar tudo, mas ele não se preocupa em passar isso para a equipe. Boa. E vou falar pra você uma coisa, né? Jesus podia ser o cara, mas se ele não tivesse multiplicadores, a gente teria um problema. E o que acontece muitas das vezes? O negócio para no dono. A gente estava numa festa esses dias, a gente conversou com 2 empresárias, onde as 2 empresárias são as comerciais da empresa. Sim. Só que, cara, você bate num teto
Você precisa ter Quando pessoas. você é seu melhor funcionário, o erro tá aí. Exatamente. E aí foi uma das coisas que a gente estava conversando com elas. Então, assim, na minha cabeça, o líder ele precisa ter a capacidade de gerar outros liderados. Ele precisa Maior multiplicar. virtude. Você precisa multiplicar outros jogos na vida, senão teu negócio não vai crescer. E aí a gente volta que é o seguinte, antes de eu convencer o meu cliente de comprar um produto, eu preciso convencer a minha equipe, vender para a minha equipe que aquele produto ou aquele serviço é o melhor produto ou o melhor serviço. Né? Eu acredito muito nessa linha aí. Agora, conta pra gente assim, qual é a tua experiência profissional, que eu sei que você é o cara que veio da escola da máquina de vendas. Conta isso pra gente. Vou contar a minha história aqui resumidamente aqui em pouco tempo. Eu comecei, cara, na Brasil Center, no call center, cara. E aí você coloca na minha situação, você ligar pra casa da pessoa, meu irmão. E tinha vezes que eu pegava uma escala de 6 da noite até 10 horas da noite, você ligar pro cara, o cara tá assistindo lá alguma programação, o telefone toca e você tem que apresentar um produto pra esse cara fechar uma venda. Meu irmão, fala pra mim. É Frio. complicado. E aí eu comecei, cara. E Porra. foi aí que despertou o meu interesse pelas vendas. Porque quando eu fui pra Brasil Center, eu tinha acabado de recém-casado. E, cara, eu lembro até hoje na entrevista, tava umas 50 pessoas, tudo molecão novo, eu tinha 18 anos quando casei. E a galera tava ali porque o pai falou, vai lá arrumar um emprego pra você trabalhar, pra você ter seu dinheiro. No meu caso não, irmão, Você era tinha que sustentar, necessidade. E aí a última pergunta do processo seletivo foi o seguinte, o salário é de R$350. Quem quer ficar pode permanecer sentado. Quem não quiser, levante a mão. Meu irmão, a minha mão tava pulsando pra levantar. Eu falei, caraca, irmão, eu vou trabalhar, vou sair daqui de Serra pra ir lá pra... É Lá, quase velho. Guarapari, irmão. E aí todo mundo Sei, ficou uns morava 10. E aquilo me ensinou muito, mano. Porque eu falei, cara, é quando... Você sabe quando o cara vai ser um bom vendedor, um bom negociador? Quando o recurso dele vem simplesmente e somente da venda. Boa. Quando o cara tem uma bolsinha de dinheiro, uma reserva guardada, meu irmão, ele não vai extrair seu melhor, cara. É isso aí. Porque não é o último recurso dele. Então, meu irmão, o fracasso é a maturidade trazendo a cicatriz da experiência pra sua vida, irmão. Legal. Porra. Não existe outro meio de vender ou não vender. Aí eu fui pela Brasil Center e aí, cara, trabalhando um certo dia, minha mãe colocou um currículo na Ricardo Eletro por uma amiga, sem eu saber. Ricardo, Cara, cobre no passado, Cara, sempre é mãe, né, no jogo, né? Não, se A mãe liga. ajuda pra caramba. Se liga a sempre. Mãe é história. mãe, E mano. eu lá trabalhando, no intervalo de 15 minutos, telefone. Falei, cara, uma entrevista pra você. Eu falei, mas eu... Aí eu não coloquei currículo, mas aí o vendedor, não, que dia que é? Pô, eu falei, não coloquei, mas vai que acontecer algo divino. E minha mãe, cara, como que mãe cuida da gente? Ah, E aí, cara, eu entrei na Ricardo Eletro, meu irmão, final de ano, temporário. Maravilhoso. 24 vendedores no Shopping Vitória, meu irmão. Os caras olhando pra Pau você, um moleque de quebrando. 18 anos. Os caras conheciam tudo de TV HD, Full HD. Naquela época tava chegando no Começando, mercado. né? E eu LCD. e eu falei, que eu vou fazer aqui, meu filho? E eu agradeço, eu quero citar, cara, eu acho que na vida também a gente tem que dar honra e ser grato a quem nos ajudou. Lopes, cara, esse cara é meu amigo, fez aniversário ontem, não pude estar presente lá. Parabéns, meu amigo, tô aqui pra te honrar. E me ajudou, aquele cara colou em mim, meu irmão, e foi me ensinando. E aí eu cheguei naquele tumulto, cara, de vendas de final de ano e os caras, tipo assim, Eu sei como é isso. você não vai vender, que a minha vaga você não toma. Porque virada de ano em varejo é o seguinte: opa, destacou, vamos tirar a carta velha. Bota a carta nova. E, meu irmão, É eu isso aí. comecei, cara, a todo tempo a olhar o que os caras faziam. E eu falei, cara, isso aqui dá certo, mas dá pra aprimorar nisso. E comecei a vender. Modelagem, né? Fui modelando no Boa. modelo que já tava Tava certo, funcionando. pô. Falei, eu vou tentar inventar agora a roda. Já tá pronta, meu irmão. Vou só botar uma esferazinha a mais e vou rodar. E, cara, fui. Chegou em janeiro, o gerente me chamou na Cimento e falou bem assim, rapaz, você não foi o melhor vendedor, mas a sua vontade me contagia. E eu vou te dar mais uma chance. O Eduardo quer te mandar embora, mas eu vou te dar uma segunda chance aqui. Eu falei, cara, é só disso que eu preciso. E aí, cara, aí teve, nesse decorrer, foi passando os tempos, teve uma premiação de melhor vendedor da Sony no Brasil, ia pra Disney. E eu cheguei no meio de todo mundo no café, meu irmão, eu vou pra Disney. Você tá louco, mano? Você vai pra Disney como? Eu vou pra Disney, irmão, mas eu não vou pra Disney, eu vou comprar meu primeiro carro com isso. Meu irmão, qual é a melhor TV que você tem? Eu falava, Sony. Sony Bravo, processador, 3 entradas HDMI, tal. Não, eu quero Samsung. Rapaz, é Sony. E aí eu comecei, ganhei, cara.
Ganhou. Ganhei 21 mil reais na época. Isso há quantos anos atrás? Isso aí nós estamos falando de 2007, 2008. Nossa. 45 mil reais hoje. E aí, o que eu fiz, cara? 50, tá mais, talvez. Fui pro feirão do automóvel, irmão. Na época tava começando. Grandão. Aí comprei um Corsinha, cara. Chamava ele de flecha, cinza, topzera. Comprei. 3 meses depois lançaram a campanha da LG. Falei, cara, pra ir pra ver. Agora a Sony nem é tão boa, na Não, verdade. E aí era uma campanha extensa que dava direito pra você ir ver a final da Copa América de 2010, irmão. Só que o Brasil não foi na final. Mas o que eu falei? Galera, eu vou ganhar. Aí o Lopes chegou pra mim e falou, irmão, se você ganhar, só pode ser Deus na sua vida. Não tem condição, velho. Você ganhar outra. Eu falei, cara, vou. E é engraçado que chegava o mesmo cliente que comprou a Sony comigo, que era melhor. E aí a TV, eu quero outra TV. Eu falei, rapaz, a LG evoluiu demais. A LG deu um salto de produção e agora ela vem com 4 entradas HD. E eu comecei a vender LG. Tirando o que existia de melhor no produto, E né? De sem fato, mentir, você né? contava a verdade, Sem mentir, mas, exaltava os pontos positivos. meu irmão, eu transicionei. Então venda é isso, cara. A venda, você que tem comércio aí, você que tá lá, você tem que vender o que você precisa vender, sem mentir e sem não entregar o benefício prometido pro cliente. É porque tanto a LG quanto a Sony atenderia a necessidade do cliente. Ponto. Você precisa resolver o problema dele. As duas resolvem? Ok. Qual o melhor produto na sua prateleira? Aí você vende aquele que interessa mais. E aí fui indo. O que aconteceu na minha vida? Ganhei a premiação pra ver a final da Copa América. Que massa. Então, assim, cara, a venda sempre foi um instrumento muito importante na minha Foi vida. transformador, né? Transformador. Eu entendi como a minha profissão, cara, como algo e que... assim, qual foi a primeira sensação, assim, de um salário legal que você ganhou? Fora da campanha, eu imagino que dezembro já foi, você ganhava 300 reais. Você, como vendedor, ganhou mais de 300 reais em dezembro. Eu vou te falar qual foi a sensação. Cara, eu tenho uma máquina de imprimir dinheiro. E eu sou essa máquina. Foda. Cara, nós somos uma máquina de imprimir dinheiro. Só Às vezes depende. o cara fica chorando e não quer, cara, contratar alguém com peso pra te orientar naquilo que você não sabe. Porque muitas das vezes, cara, o bom vendedor, o bom negociador, ele vai conseguir ir indo e vai chegar. Mas às vezes, cara, é uma palavra que muda a sua vida, cara. Um Perfeito. insight, puf, que você, caraca, irmão. Isso é muito forte. Fantástico. Isso é, Você tá me entendendo? essa crença, porque vira uma crença, né, Vandinho? Uhum. De, porra, eu imprimo dinheiro, cara. Você parou pra pensar, irmão? Essa chave é muito forte, porque... E aí você começa a tirar todas as desculpas verdadeiras que você teria da distância. Porque querendo Serra pra Vitória, pro Capixaba é longe. Pra mim não é, mas pro Capixaba é longe. E eu sei um pouco do que é isso, né? Eu comecei minha carreira profissional como extra em Madureira fazendo cartão. Com 40 promotores, imagina. Aí eu Ninguém quer te ajudar, ninguém te fala nada, irmão. Comecei a fazer poema pra me destacar, né? Ô, Diogo, mas assim, você lá de vendedor, parece que você passou a treinador, né, cara? Então, cara, aí a empresa tinha um projeto, na época eu ganhava uns 6 mil reais, mais algumas bonificações, isso era dinheiro demais. E aí ninguém queria sair do cargo de vendedor pra se tornar um multiplicador de vendas chamado na época. E, cara, eu sempre enxerguei além da montanha. As pessoas só olham pra montanha, mas, cara, não sabe que por detrás disso existe algo, tem algo de trás da montanha. E, cara, eu peguei e abracei a oportunidade de multiplicador de vendas. E todo mundo me chamou de maluco, porque você saiu de um salário de 6 mil pra 1.500 reais. Mas eu falei, cara, essa é a minha oportunidade, irmão. Eu vou abraçar. E aí eu fui, fiz o treinamento e comecei a multiplicar esse conhecimento. A gente ia pra Minas, pro Rio, e a gente começava a multiplicar esse conhecimento pra criar um padrão. E logo quando eu voltei, eu me destaquei. E aí, o que foi me oferecido? Cara, você vai pra filial de Jacaraípe, que vendia 200 mil mês, e você vai ser gerente lá. Final de ano também, só que seu salário não vai aumentar nada, não. Você topa? Só o desafio. Eu falei, topo, agora. Vambora. Cheguei lá, meu, primeira coisa que eu fiz, gerentinho, né, novo, camisa branca, gravatinha vermelha, tal. Meu irmão, arregacei, tirei a gravata, os vendedores, ué, mas o que você vai fazer? Não, nós vamos arrumar a loja. Se nós queremos aumentar nosso faturamento, nós temos que mudar o ponto de vista do cliente para nossa loja. Chegou E onde aí, eu queria. cara, eu comecei a analisar o quê, cara? Eu comecei a analisar qual era os produtos, as curvas do produto que eu tinha que vender na minha loja. E eu percebi que não mandavam alguns produtos, algumas TVs, porque julgavam que naquela praça não tinha. comprava, né? Mas eu falei, aí eu assumi, eu falei, ó, pode mandar a TV de 50 pra cá, pode mandar isso, porque eu assumo a responsabilidade de se não vender.
Esse produto Cara, é em meu. 3 meses eu comecei a faturar 500 mil naquela loja. Caraca. Então, assim, cara, eu entendi que eu precisava imprimir mais dinheiro. Cara, casado, planos. Então eu falei, cara, só depende de mim. Então você, vendedor, pare de arrumar desculpa. Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então você tem que entender, se você é vendedor, o seu papel é vender. Você acha que quantos por cento depende da loja, quantos por cento depende do mercado, quantos por cento depende do vendedor? O cara que tá assistindo aí fala assim, cara, mas eu não vendo bem porque a minha loja, ou o momento, ou a concorrência tá difícil, ou o produto, etc. E aí, no final das contas, como que é isso? É 20-20, é 60? É 30-30, 40? Como é que é? Eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, que é a autorresponsabilidade. Meu irmão, você é responsável pelo seu destino, independente de qualquer coisa. Então, se o mercado tá ruim, cara, sempre vai ter alguém disposto a comprar algo. Sempre. Esses dias eu vi um vídeo essa chuvada que deu aí. O cara, meu irmão, improvisou um carrinho e tinha uma rua alagada, uns 2 palmos quase de água. O que esse cara começou a fazer? Cobrar pra atravessar as pessoas de um lado pra outro. É isso. Então, cara, você tem que se reinventar todo o tempo. Vendedor, empresário, empreendedor que só trabalha com um motor, uma hora vai quebrar. Sim. O motor tem que estar rodando e uma engrenagem aqui do lado do motor substituto ao mesmo tempo. O vendedor, ele não pode ser um oportunista, mas ele tem que enxergar oportunidade em qualquer canto. Mais ainda, criar a oportunidade. Exatamente. Oportunidade não se acha, se cria. Olha, Assim, você falou- quando você falou do posicionamento da loja, né? Na verdade, isso vem para um ponto que eu queria trazer. A gente falou de destrinchar a venda em 3 passos e, na verdade, a gente pode ir um pouco mais longe. Nós vamos trazer com certa superficialidade a parte venda do posicionamento, porque a venda em si ela já Meu traz um irmão, assunto extenso. Mas o posicionamento ele precede a venda. Como isso? O que ele fez em primeiro momento? Chegou na Ricardo Neto e arrumou a loja. Isso significa o quê? Que ele mostrou um diferencial de posicionamento. Uma loja mais bem arrumada, mostrando a curva Eu A, queria atrair outro público, então precisava e- mostrar. mostrando a curva A na E vitrine, levando em consideração que 55% das pessoas são visuais. trazendo outros produtos para a prateleira que não tinha, que seriam Isso, produtos de diferente. posicionamento mais elevado. Perfeito. Então, assim, quanto melhor o seu posicionamento, menos você vai precisar exercer a venda. Quanto Cliente é mais melhor comprado, você né, está, Wander? e você é mais comprado. E você pensa, né? O que é melhor? Você vender ou ser comprado? Melhor ser comprado. Para você ser comprado, você tem que fazer o quê? Tem que ter um posicionamento absurdamente bom. Tem pessoas que estão em área de prestação de serviço, médicos, dentistas, entre outros, né? Que eles devem criar uma sensação nas pessoas assim, de desejo de falar com eles. Eles devem fazer com que as pessoas queiram estar ao lado deles, não só pelo aspecto da resolução que eles têm para o problema, mas por ser uma pessoa agradável, empática, simpática, etc. Então, isso é a parte do posicionamento. E aí, saindo do posicionamento, a gente vai para a venda na íntegra. Vamos lá. Tá? Como é que é isso? Vou para a venda na íntegra. Qual o primeiro passo da venda, Diogo? É a abordagem? Como é que ela é feita? Como que você abordaria um cliente? Como que você fazia naquela época lá na Ricardo Então, Eletro? vamos lá. A primeira coisa, cara, que você tem que entender, você aí que tá do outro lado, e você tem que fazer uma seleção muito boa de quem vai ser o seu vendedor. E, cara, vendedor que não tem carisma, que não tem sorriso estampado no rosto, que não tem energia, ele pode até conseguir efetuar boas vendas. Mas espante você, o comércio tá cheio de bons vendedores que não vendem. É surreal isso. Bons vendedores. Aí não, você é maluco, pô. Como assim um bom vendedor não vai vender? Cara, o cara demonstra o produto, fala tecnicamente muito bem do produto, mas deixa o cliente comprar na concorrência. Porque não fecha Não aquela tem venda. Então, assim, fechamento. essa venda, Wander, passa pelo seguinte: uma boa entrevista. Você que tá com dúvida, que não tem um suporte, talvez, de uma equipe para fazer essa seleção, se a pessoa for uma pessoa comunicativa, que tenha a simpatia, já é 90%. Sim. Porque o resto você aprimora. E Você aí, acha- falando de perfil comportamental, só contextualizando isso, né? Se eu tenho um vendedor que ele é muito. E aí tem o dominante, o influente, o estável e o Sim. conforme, né? Que é o DISC. Geralmente, se eu tenho um vendedor que ele é dominante, ele vai focar em vender, beleza? Ele vai ser um cara agressivo, que quer resultado e ponto. O cara que é influente, ele é extremamente comunicativo. Então, isso é extremamente importante, porque, porra, você vai botar uma pessoa lá morta. Já a pessoa estável, que é aquela pessoa que ela é agradável, só que ela é preocupada com a sua opinião. Ela é fluida. E aí isso é No um primeiro não que problema. ele recebe, irmão. Ah, cara. broxa. E o conforme, né?
O conforme... Até concorda com a negativa da pessoa. Você está correto. Esse mercado aí, o Lula, o Haddad como ministro da Fazenda, meu Deus. Enfim, mas... E o conforme é aquela pessoa muito metódica. Então, o dominante, ele é extremamente importante, né? Porque é aquela pessoa que vai ser resolutiva. Ele precisa saber se comunicar com as pessoas, entrar no modelo de mundo dela para fazer com que o produto aconteça, né? Para que você consiga fazer essa sondagem de maneira mais assertiva. E uma das coisas que eu faço, cara, eu aplico o teste. Boa. Então eu destino, porque a empresa precisa, cara. Tem Coloca processo pra mim fazer. Eu sou um izão, cara. Eu não consigo... Meu irmão, não me dá papel, não me dá... Mas se você quer solução de, cara, estão brigando ali, vai lá e resolve isso. Meu irmão, aconselhar e juntar e vamos e trazer energia é comigo. Mas a empresa precisa de todos esses temperamentos ali pra estabelecer uma boa relação. Você falou uma palavra que, quando o Augusto começou a desenhar o DISC ali, o DISC é um campo de estudo da psicologia. Sim. E tem uma coisa que quem tá assistindo aí já gosta de falar de temperamento, que é uma forma de se estudar esses comportamentos, né? Mas ainda não está tão inserido dentro do campo da psicologia, mas é exatamente o seguinte: o dominante é exatamente o colérico, o influente é exatamente o sanguíneo, o estável é exatamente o fleumático e o conforme é exatamente o melancólico. E quais são as principais diferenças? O dominante, assim como o colérico, ele é o cara que decide. E vender está ligado a isso. Às vezes o seu cliente vai ficar com dúvida porque as pessoas elas têm dúvidas mesmo. Você tem 2 ou 3 produtos que os 3 resolveriam o problema dele. Qual comprar? Um é R$100 mais caro, o outro é 200 mais barato, um tem isso a mais, o outro tem isso a menos. E o que o dominante tem a naturalidade de fazer? Decidir pelo cara. Então ele pega, cara, quantas vezes vendendo jogos de rodas na minha loja ali, enquanto o vendedor tava lá sambando com o cliente, e sambava de um lado e sambava do E outro. o outro cliente querendo ser atendido. Aí eu chegava nele, e encostava no cara, e aí, como é que tá? Tá em dúvida? Não sei qual colocar. Eu falei, meu amigo, essa aqui não tem outra não, irmão. Quando você pôr essa roda no seu carro aí, vê girando aí, você nunca mais vai querer tirar. Você nem vai querer vender esse carro por causa disso. Coloca essa roda logo aí, que você vai ter certeza. Se eu colocar, você não deixa eu tirar. Meu irmão, é um tapa. A roda. É um tapa, mas quem tem a característica de fazer isso? O dominante. Porém, ele não é tão afável, ele não é tão empático. O relacionamento... Aí vamos só continuando. O influente... Não, peraí. Agora vamos falar a ótica do cliente. Porque é legal a gente trazer essa informação. Por quê? Quando eu entendo do temperamento, do tipo de comunicação e do perfil comportamental do cliente... Você se adequa a ele... Aí eu consigo fazer a sondagem. Então vamos lá, eu tenho pessoas que são visuais, 55% delas, 30% delas são sinestésicas e 15% são auditivas. Então, assim, se eu tenho uma apresentação boa do produto, então arrumar a loja faz muita diferença. E aí eu tenho uma comunicação mais humanizada, de se importar, e eu tenho uma comunicação mais persuasiva com informações técnicas do produto, eu consigo me comunicar com todos eles. E aí você falou das óticas do vendedor, né? E aí quando a gente traz para o cliente que é dominante, o cliente que é dominante é aquela pessoa que ela já chega meio que sabendo o que ela quer, ela vai te estuprar no preço. Eu quero condição, irmão. Não, desse jeito aí nem vou. Ela geralmente tem a grana para comprar. Já viu em todas as oportunidades de já preço do olhou, mercado. E outra, aí é que tá. Onde tá o segredo, Vandinho? Poder. Se ela olha para você e enxerga que aquele produto ou serviço que ela tá comprando vai gerar mais poder para ela e ela tá levando alguma vantagem, ela vai querer comprar de você. Agora fala do vendedor influente com sanguíneo. O influente com sanguíneo. Então, assim, o influente, né, pelo nome, já diz, é bem óbvio, mas que o sanguíneo tem essa característica de conseguir se relacionar muito fácil. Bom. Ele é extremamente... Ele é até um cara que é considerado... faz as resoluções de problemas, os impasses ali de família, ele é o cara que resolve, é o conciliador. Esse cara... Tudo tá bom, é amado, é querido e tudo. Então ele fica ali com o cliente, irmão. Ah, que maravilha. Ah, o futebol. Pô, e as férias. Vamos viajar. Fechar mesmo. E o produto, meu irmão, e o negócio, o fechamento, ele não parte pra... Sim. Não parte pra briga, pra vamos e tal. Então, não quer dizer que ele é assim, vai morrer assim. Mas ele tem que ser treinado assim. Exato. Eu sou um cara de característica extremamente dominante. O Augusto sabe, ele é o perfil mais dominante que ele já conheceu.
Porém, eu me adaptei Deu conhecendo... 70, né, Wander? Oi? Deu 70. 72, eu acho. 72. Eu sou um isão, mas eu me aprimorei a fechar, a ser esse Sim. cara mais efetivo. Então, quer dizer, Porque você... senão eu vou embora. Eu já tinha essa característica de ser robusto no fechamento. Aham. Me adaptei a me tornar um pouco Você mais tá influente. mais humano, tá? Exato. Também, né? Tá sendo mais estável. Já ele já é conforme. mais humano, É. se adaptou a entender que tem que ser dominante também no momento certo. O conforme, tanto E aí, quanto... não, peraí, vamos falar do cliente influente. Ah, boa. Beleza? O cliente influente é aquele cara que chega na loja, vira teu best friend forever rápido, você começa a falar nas paradas nada a ver, ele é um cliente que adora novidade, beleza? É aquela pessoa assim que tá conversando contigo, virou brother, tá marcando de ir pra balada com você depois que sair do serviço. Só que você sugestiona pro influente, porque ele tem um valor de liberdade muito grande. E como o valor de liberdade dele é muito grande, o que acontece? Ele não quer que você fique impondo para ele o que é. Eu sugestiono, eu dou 3, 4 opções diferentes para esse mesmo cliente. E assim, olha, mas esse aqui é o que é tendência. Esse aqui é o que a fulana de tal, que é relevante para aquela pessoa, tá usando. Sim. Então, ele gosta muito de novidade, ele quer uma comunicação mais descolada, né? Se você tiver uma comunicação muito formal, muito rígida, para o influente, você não comunica com ele. Então, é interessante. O dominante, ele quer o poder, ele quer o status, ele quer preço e vantagem. O influente não. O influente não liga de pagar, desde que ele ache que aquilo está gerando status social para ele, que aquilo é novidade, que aquilo é tendência. Boa. E aí, só para responder o que você perguntou, quais são os métodos que eu uso para um atendimento? Cara, eu uso um método que eu aprendi na época de multiplicador de vendas, que é a ponte. Boa! E, cara, eu A ensino... ponte é foda. E, cara, uma abordagem positiva, você dá um bom dia, cara. Bom dia, meu irmão. E Bom aquele bom dia, dia. mas bom dia, boa tarde, boa noite. Você pesquisar o cliente, Ó. já em posse... Pausa aí. Papel e caneta na mão. Se você não tiver com papel e caneta na mão, você é burro. Pega essa Você dica. é burra, ó. Técnica da máquina de vendas que transformou a Ricardo Eletro em referência nacional. Então, primeiro o A da ponte, Aborde positivamente. abordagem positiva. Então, vamos lá para abordagem positiva. Se eu chegar para você aqui agora, pequeno gafanhoto, e falar assim, bom dia, tudo bem? Eu tô com esse microfone da chuva. Não, se for pra mim, pelo meu perfil do Manchester, eu vou falar, que merda de vendedor é você, rapaz? Mas, Dá um bom dia com jeito, certeza. rapaz. Estão te pagando Aí eu salário, levanto não? o cara, sacou? Não Mas estão é porque- pagando o seu salário, não? É desse Ah, jeito. obrigado. Então, Não, o vendedor que fala isso aí comigo, eu olho na cara dele e falo, mano, você não tomou café da manhã, não, velho? Cara, e engraçado Você que tá... Eu treino o cara, né? Vai esse tomar dia eu banho, cheguei numa pô. loja pra comprar um presente pro amigo, e aí eu... Não, tô de boa. Deu E aí eu Lucas, cheguei... acho que deu uma navalhada ali, Lucas. Ele Cuidado. dormiu, Eu Meu perdi Deus. um pouco aqui. E aí eu cheguei pra esse cara pra comprar uma camisa numa loja de roupa, não vou citar o nome. E o cara me abordou, falei, cara, vamos voltar? Vai lá pra porta, entra e deixa eu te atender. E o cara, falei, vai lá, irmão. Falei, rapaz, boa noite, tudo bem? Rapaz, qual o produto que você procura hoje? E eu vou te falar mais, como é seu nome? O cara, pô, tava falando, rapaz, você veio no dia certo, você acredita que nossa loja tá toda em promoção? Aí o cara, foi assim, mano, que você vai me atender. Vou voltar agora de novo, hein? Então a abordagem positiva, pergunte o nome do seu cliente, trate ele pelo nome. Pergunte o nome ao P. Não, mas vamos lá. A abordagem, você já tem que saber o nome do cliente. Boa. Você já tem que saber, porque a partir dali o tratamento é o relacionamento que você estabeleceu. Ó, esses dias eu tava dando um treinamento de vendas, né? E, cara, eu geralmente faço... A gente deu um Pix de R$500 pra melhor equipe. E teve um grupo que foi, assim, excepcional. Só que perdeu o meu ponto, porque não falou o nome e nem perguntou o nome do cliente. Não dá, não. Pode parecer básico, cara. mas você cria conexão com a Você quer ver pessoa. um negócio Ouve- aqui, só pra mim não perder Vai, aqui, conta mas isso. desculpa que eu falo pra caramba mesmo. Não, eu Mas, ó, vendedor. eu não sei nem se eu posso falar, mas eu vou Vamos- falar vamos depois. mudar Vai, essa pode estigma do falar. vendedor Qualquer já já. coisa você corta aí. Mas você quer ver um cara que vende e todo mundo compra com a mesma técnica toda vez? O político. É. O cara fala sempre as mesmas coisas.
as mesmas técnicas de venda e todo As ano mesmas ladainhas. o cara vai lá e compra, mesmo sabendo que já foi frustrado com aquilo. E aí, só retomando pra Mas é finalizar. porque não tem produto melhor no mercado, porra. Mas aí, cara, você entra com a técnica Você de tem que venda, você votar. consegue, é complicado. Não, tem uns caras bons aí, brincadeira. Quem tá assistindo aí. E aí, fica Wander, ligado. vamos ali só voltar rapidinho pra galera Pra anotar lá. ponte. Abordei positivamente. O que eu faço agora? Pesquisa o cliente. Cara, você tem que, Pesquisa. no mercado de hoje, você tem que afunilar o quanto mais a venda. Então você vai, cara, qual produto você veio procurar? Você já matou. Não, mas peraí, antes de entrar nessa fase, então, vamos Vamos lá. trazer mais detalhes sobre a abordagem. Vamos lá, Por então. exemplo, porra, eu abordei o cara positivamente. O que é abordar positivamente? Eu trago sempre o rapó pra mesa. Uhum. Eu acho que assim, a conexão é extremamente importante e indispensável. Uma conexão vai gerar um relacionamento, você precisa conquistar a confiança dele. Ponto. Relacionamentos que existe confiança vendem muito mais. Na abordagem, conhecer o cara pelo nome, sim. Chamar, grava. Se você tem dificuldade de fazer isso, exercita, irmão. Você 3 não pode... vezes o nome da pessoa Fala em 3 um vezes. minuto que você grava. Você vai gravar. Anotem aí. Então, não deixa de fazer isso. Eu sempre faço uma brincadeira. Eu não sou influente, eu não sou sanguíneo, mas eu me adaptei a fazer isso. Eu brinco com todos os caras que chegam. E você sempre olhando o cara, você já consegue, sabe? Você consegue descobrir o perfil dele, o que ele gosta. O cara chega com a camisa do Flamengo, eu digo, Rapaz, bom o cara dia, tá lendo meu Vascaíno. pensamento, hein? Que eu ia falar isso agora. Eu falo, bom dia, Vascaíno. O cara já abre um sorrisão, irmão. Aquilo Ah, ali já... maluco, eu ganho título. Já aproxima, ele já fala, pô, mas como é que tá nosso futebol? E o Brasileirão esse ano? Aí você precisa estar um pouquinho por dentro, você vai brincar de alguma coisa, Não, você e entende. só uma pausa nessa fala aí. Eu digo que o vendedor ele precisa ler do Alfinetei, do Léo Dias, a Época Negócios, a Exame, a Forbes. Por quê? Ele precisa estar antenado com tudo. O vocabulário tem que estar extenso. Exatamente O vendedor isso. tem que ser um cara inteligente, influente, dominante, Energizado, entusiasmado, irmão. entusiasmado, feliz. Ah, mas eu tô triste. Fuck you. Se Até porque ajeita, tristeza não paga boleto. não vai pagar suas contas, tu precisa vender vai pôr o dinheiro no teu bolso. Então, cara, se assim, eu tenta separar, né? Se eu tô com um problema em casa, beleza, cara, tu vai pra rua, teu cliente não quer seus problemas. Uma porcaria de uma postura é você chama o cara pra resolver um problema na sua... Cara, eu tô com a pia que tá vazando aqui embaixo na... Ih, rapaz, mas quando é isso aí costuma ser, sabe o que que é? Ih, quando é assim é difícil Tem pra que quebrar, o cara já caramba. desiste até de Aí consertar. a gente vai ter que quebrar, vai ter que comprar, eu não sei se eu posso, o meu carro deu defeito. Você ligou pro cara pra resolver um problema, ele tá trazendo os outros problemas que ele tem, cara. Sim. E isso acontece muito. Você acredita Muito. que as Você pessoas quer ver uma erram dica pra nisso? quem é prestador de serviço? No Brasil é muito fácil empreender na área de serviço. Por quê? Só cumpra o que você promete. Ponto. Você sai na frente. De todo mundo, praticamente. Sim, cara, mas principalmente, olha só, eu falei isso num treinamento, numa reunião matinal nossa de pitch, né? Vem vários empresários de segmentos diversos e a gente faz um pitch cada um de 1 minuto. Cara, foi surreal que eu exercitei com eles a seguinte situação. Eu falei, cara, me vende aí. Quer um Red Bull? Aí vai me vender, Patrocina nós, Red Bull. Me ajuda. Vamos! patrocínio, Red Bull. Brincadeira, é distribuidora do seu Zé. Bom, falar nisso, daqui a pouco a gente vai anunciar alguns patrocinadores. Porra, onde eu tava? Você tava Pô, você me no desconcentrou, pitch de tá vendo? manhã. No pitch de manhã, a reunião de pitch, aí o cara me vendendo. Aí eu, porra, por que você é o gestor de tráfego e tal? Aí ele me perguntou assim, mas por que você tá procurando gestor de tráfego? Eu falei, não, já tinha uma pessoa me atendendo e essa pessoa não tava fazendo minhas expectativas. Aí ele pegou e começou a falar o seguinte, mas aí você tem que ver se ele não tava atendendo suas expectativas, porque de repente você tava com expectativa muito alta. Porque você tem que ver, você tem que alinhar a sua expectativa com o gestor de tráfego, porque ele não vai vender pra você. A parte comercial é com você, Cara, a parte você de baixo imagina, é com né? ele. Não, esse menino é um amigo, é inclusive um embaixador em Joycash, é um cara que tá aprendendo, pô, tá tudo bem, entende? Eu peguei e falei pra ele, vem cá, agora eu que vou te vender, tá? Eu sou agora o gestor de tráfego, tô vendendo meu serviço. Você pergunta pra mim, eu tô procurando um gestor de tráfego, você pode me ajudar? Aí ele perguntou, eu falei, com certeza.
eu sou a pessoa mais indicada para resolver o seu problema. Se você precisa de alguém para aumentar as suas vendas, esse cara sou eu. Lembra do Roberto Carlos? Ó, Brinquei. Uma pausinha que eu falo uma palavra. Esse cara sou Convicção, eu. galera. Você tem que ter convicção na sua fala. Convicção, crença. Mas, cara, olha a diferença. Uau, eu me arrepio. Você, cara, quantas pessoas estão procurando soluções e não encontram alguém para dizer, Verdade. relaxa, deixa Eu comigo, resolvo. eu resolvo. Esse eu resolvo com tamanha confiança, ei, o cara vai fazer assim, meu Deus, tomara que eu tenha condições de pagar esse cara, porque eu quero ele na minha E vida. ele eu vai quero que fazer ele de resolva tudo meu pra problema. pagar, tá, Wanda? Vai fazer de tudo pra pagar, irmão. Só não vai se não tiver como mesmo. Mas você mostrou que você tem credibilidade naquilo, porque a venda é isso. A venda, ninguém vai comprar com você se não souber que você existe. Passa por aí. Então, se você não tiver visibilidade, não funciona. Se você não tiver credibilidade, mas a credibilidade você constrói naquela hora. Você fez uma abordagem positiva, perguntou o nome, sorriso no rosto, é afável, falou com o corpo também, mostrou interesse na pessoa. Ponto. Brincou, fez um rapport, aproximou, gerou confiança. Mostrou que você é a pessoa certa ou você tem o produto certo para resolver o problema dela, a venda tá feita. Aí vai pro preço, preço só no final. Quando depois você perguntar se alguma dúvida, algo que de repente você precisa saber para desenvolver e resolver isso. Ah, não, dúvida nenhuma mais. Aí você vai para a parte de preço, porque o próprio cliente vai perguntar. Não vai ser você que vai E falar, aí não. entra a negociação que nós vamos falar depois. Não, nós vamos chegar nela. Mas agora sim, Mas, a ó, gente já vamos lá. contextualizou Não, a abordagem, vamos vamos focar pra aí Pra ponte. pesquisa. Não, a gente tá aqui na ponte e só pra contextualizar, né? A importância da gente entender sobre pessoas. Quando eu entendo sobre perfil comportamental, tipo de comunicação, temperamento e sei mapeado quais são as dores por linha de produto. Imagina lá no seu material de construção. Nas tintas. Nas tintas. Você tem dores específicas para cada linha de produto. Concorda comigo? Sim. O que acontece? A venda é a transição de um ponto de dor para um ponto de prazer. Então, quanto mais claro for essas dores aqui, eu vou instigando essa dor e tem um termômetro da dor. E aí, automaticamente, eu consigo mostrar para ela, cara, você tem esse problema aqui, eu vou resolver você desse jeito aqui para chegar com... E aí, qual é a ponte para isso? Meu produto. E dentro disso, quando você entende a dor... Desculpa. E dentro disso, que eu quero levantar aqui, você não tem noção. E dentro disso, quando você encontra a dor do cliente, o que você tem que fazer a todo momento? Extrair dele a resposta. Que é na pesquisa, Como né? assim? Cara, tô com infiltração lá em casa, na parede. Aí o que você faz? Rapaz, é uma situação difícil, né? É um trem, não é verdade? Passar por isso, receber visita, o cara, é verdade. Rapaz, não é que é muito bom, né? Você tem uma tinta aqui que não vai deixar mais o mofo, você não concorda, cara? Concordo. Quando você vai, o cara já falou, como é que ele vai falar não pra venda? Sabe o que o vendedor pode fazer nessa situação? Criar um storytelling teu. Porque você já possivelmente passou por uma situação Sim. de mofo em casa, aí você fala, uma vez, passei por isso, aí mofou, aí minha sobrinha pegou e teve crise alérgica. Inimigo aí, em comum, então, né? Mas Gatilho aqui, mental, mano, inimigo em o comum. ponto-chave é extrair do cliente o sim ou não. Você não gostaria de passar por isso de novo? Não. E você gostaria de um produto que te desse isso? Sim. Por quê? Lá no final da venda, no fechamento, nós vamos ver que ele não pode se contrariar, irmão. Eu costumo O dizer... cara voltou, É. sim, sim. Porque eu tem costumo dizer que gatilho quem pergunta- compromisso e congruência, né? Sim, pô. Eu costumo dizer que quem pergunta... É bom estar com um cara inteligente na mesa, porque eu sou o cara que faz, hein, mano? Galera, o que o Diogo tá querendo dizer é isso, pô. Então, meu irmão, fecha aqui. Mas, ó, Normalmente quem pergunta domina a conversa. E outra coisa, né? O que você falou aí é o termômetro da venda. Geralmente a pessoa chega ali com uma média urgência. E aí, quando eu vou fazendo as perguntas certas, eu vou subindo aqui, ó, do médio. Deixa eu ver se a câmera vai pegar. Ah, não vai... Não vai, né? Mas enfim, o cara chega aqui, não, mas eu tô com uma infiltração. Aí eu começo a fazer pergunta, aí o cara sai de baixa pra média, pra muita, pra... Pelo amor de Deus, eu preciso hoje, é resolver agora, esse problema, né? Então, quando a gente consegue fazer isso de maneira assertiva, né? Com as perguntas certas. Eu falo que o bom vendedor é aquele cara que é um excelente perguntador. Porque o cara que extrai as perguntas... E perguntas fechadas, né? Exato. Sem ser aquela pergunta que o cara vai ter. Aberto. Não, você já sabe que as respostas são A ou B. Isso. Mas olha aqui, o Diogo falou agora que ele queria levantar. Se distanciou do microfone e aí disse, pô... Quase foi, quase foi. Duas situações importantes sobre isso. Eu imagino que você que tá aí assistindo agora também tá pensando assim, caramba,
Eu tô querendo levantar para ir vender. Agora eu preciso ir porque eu aprendi a fazer. E nós nem terminamos, então calma. Mas sabe por que o Diogo queria levantar? Alguém pode me dizer? Por que o Diogo queria levantar? Sem ser eu, né? Eu vou deixar ali pra ele ali, ó. Vamos ver. O que ele... Pô, o que faz ele querer levantar? Ele tá entusiasmado, ele tá empolgado, mas o Diogo é um cara naturalmente inquieto, a cabeça funciona muito rápido, deve ter sido pensamento acelerado. Só que o cérebro da gente, quando está em um momento de desafio, ele funciona melhor. Sim. Porque a energia está sendo canalizada para ele. Ó. E o fato dele levantar daria mais energia para o cérebro dele. Por que daria mais energia para o cérebro dele? Porque vocês sabiam que a panturrilha é o segundo coração? Porque a panturrilha é a maior responsável por bombear o sangue para o cérebro. E quando você bombeia mais sangue para o cérebro, o que você faz? Você oxigena mais ele. Sim, Então, a atitude de querer levantar é uma atitude de vendedor. sim. De querer fazer... Só um minutinho. O que tá pegando? Não, pra tirar no celular é mais prático. Mas Eu continua tô vendo aí. aqui, tá... porque... Eu tô aqui. Não. Porque o Lucas tá tirando foto, pô. Não, tira Aí depois, tira... aí- pô. Não, ele tá tirando foto enquanto tá aqui. Então, De enfim, vocês mesmo. onde a gente estava? Né? A panturrilha, Levando É, bem na da panturrilha. oxigenação. Porra, Tá, bicho. pô, Tem que se organizar. Não, se eu tô- organiza, pô. Não, mas você tá falando aí. tem que Toda tocar vez, aqui. todo podcast eu tenho que dar spoiler. Não. Mas assim, o que você tá trazendo, Wander, aí- Eu nem concluí, né? Não, mas... Também você- não dá mais. Não, lógico que dá, pô. Mas essa questão da energia, de você ir pra cima ao invés de ficar ali passivo. Não dá pra ser passivo. Não é. Mas então vamos lá. A panturrilha é o segundo coração. E que vai bombear mais sangue pro seu cérebro e você intuitivamente quer fazer isso. Porque é uma coisa assim, que você não raciocina sobre. Mas o seu corpo pede mais sangue no cérebro para você pensar ainda mais e melhor. Então, aonde eu ia chegar nesse sentido? A gente tá falando de venda de loja, de balcão, de pátio Salão, de venda, pisão salão de mesmo. venda. Mas tem o cara que ele, tá sentado fazendo ligação ali. E ele tá o dia todo ali. E ele não percebe essa necessidade. Bota o headset, Eu levanta, irmão. costumo vai. dizer isso, cara. Porra, tu tá num telemarketing, você quer prospectar, você Eu fazia isso lá na Brasil você Center. quer fazer um funil bonito, quer dizer, porra, eu vou listar aqui 200 empresas, vou ligar pra elas, vou agendar, sei lá, 70 reuniões. Quanto mais influente você for nessa conversa, mais envolvente você for, quanto melhor você raciocinar, mais Caneta na reuniões mão, você papel, vai fechar. Vai estruturando o que você tá Levanta negociando. da pra- cadeira e liga. Eu costumo fazer assim, ligações importantes, reuniões que eu quero agendar, falando com pessoas que são chave para o meu negócio. Eu não faço sentado na cadeira. Eu levanto, começo a andar de um lado para o outro para minha panturrilha bombear Então, mais eu sangue pro meu cérebro. Isso me deixa E feliz é que eu não tô doido. automático. Tem outro que faz também. Vamos lá, Sempre, aí né? você conclui. Não, é exatamente sobre isso, né? Na pesquisa aqui eu consigo aumentar o termômetro da venda. Depois do P vem o quê? Oferecer uma demonstração envolvente. E aí, dentro de oferecer uma demonstração envolvente, eu vou dar uma dica aqui pro seu negócio. Entenda o posicionamento do seu negócio, visualmente falando, porque quando eu abri o Na Medida Tintas, eu fiz uma pesquisa no mercado para entender o que faltava numa casa de tintas. Geralmente, quando você chega numa casa de tintas, o que você encontra? Pilhas e pilhas de tintas. O que você menos encontra é produto exposto para o cliente ver. Então, quando você vai até o Na Medida Tintas, você vai ter uma experiência com o produto aplicado. O que menos você vai ver vai ser o produto e você vai ter a experiência. Porque, cara, se eu falar para você que um cimento queimado é top, mostrando na lata, você vai querer comprar um cimento queimado? Não tenho experiência. Agora, quando eu te trago para a experiência, isso faz parte da demonstração envolvente. Olha esse produto que fantástico. Imagine agora a sua sala com uma TV com esse acabamento e aí você deixa o cara aplicar. Na minha loja você aplica tinta, cara. Eu quero. É mais sobre o... se aproxima Eu mais... quero. Você aplica, lá na loja, se você for lá, cara, você aplica a tinta, cara. Que maneiro. Cara, essa tinta... Não, vamos aplicar ela pra você ver a... Que é Porque- prático. Porque seria muito interessante, em vez de você gastar com um profissional, aplica você mesmo, você gera um momento com a sua família e tal. Você traz... E eu tenho clientes que tiveram a coragem de pintar a sua própria casa por uma indicação. Cara, tira um dia com a sua esposa e vai pintar a sua casa. Olha que maneiro. Participação que Seus você tem na vida filhos. do cara é muito forte, né? Você tá me entendendo? exato. Conexão, né? É muito mais sobre o benefício que o produto vai gerar do que Então, sobre o próprio produto. A gente falou isso Uma no podcast demonstração passado. envolvente, ela inicia-se na apresentatividade do produto. Você tem que apresentar seu produto de forma que o cliente tenha contato com ele. Sim. O cara não tá interessado se você tem 30 latas de tintas expostas no salão.
Ele tá interessado em saber como é o Sa- resultado final, pô. Sabe de uma coisa? Fantástico. Eu espero que você esteja anotando. Pelo amor de Deus, espero que você tenha... Já se inscreveu no canal, amiguinho? Porque se não se inscreveu, vai perder conteúdos como esse aí. Bora pra cima. Vamos pra cima, Diogo. Dá um recado aí pra galera se inscrever, meu brother. Pessoal, quer melhorar suas vendas, ser negociador, ser águia, conseguir fechar a venda e ser uma máquina de dinheiro que imprime de fato só nota de 100, de 200? Cola, se inscreva. O conteúdo aqui é fantástico. Você vai de A a Z em todos os segmentos aí, em todos os ramos. Vem pra cá, só fera aqui, eu tô aqui só aprendendo. 360 graus. Agora, sabe de uma coisa, Augusto? É capaz do Diogo, com essa desenvoltura que ele tem, sair daqui e receber outros convites, né? De podcast. Deixa o contato, deixa o Instagram aí. Mas como é que funciona? O que acontece? A gente tem falado muito sobre associação de imagem. Cara, pra você ser foda, você concorda que você tem que andar com pessoas foda? Você é a média das pessoas que você mais convive, correto? Você já contou pro pessoal como é que a gente veio parar nessa situação? Eu vou te lembrar. Você lembra do elevador que a gente estava? Olha, mano, é verdade. Ele não lembrava, mas a conversa que iniciou isso, que trouxe ele à memória, foi uma conversa de elevador de, eu acho que, 8 andares. Cara, ou seja, não deu um minuto. E eu vendi a minha imagem pra você. Pitch E eu vendi a minha pra você, sabe? Você tá me entendendo? E aqui, igual 2 metralhadoras dentro do elevador. Minha mulher ficou assim, a Ruane tava comigo, ela tomando tiro, porrada e bomba, mas foi rápido mesmo. Mas assim, você vendeu a sua, vendi a minha, no final, pô, vem aqui, Diogo, né? Ele veio. Agora, o que acontece? Por que você veio? Porque você já conhecia a estrutura. Sim, Porque pessoas... com certeza. E me senti privilegiado. Exato. Agora, pô, se o cara te liga assim, ó, cara, vem no meu podcast, você vê que a estrutura do cara E não você tem... falou de oportunidades, eu vou abrir meu coração pra você aqui. Oh, uau. Eu vim aqui hoje, com o meu foco ao sair de casa, beijar as minhas filhas e vir e falar com minha esposa, estou indo, vai abrir uma grande oportunidade pra mim. Portas irão se abrir aqui. Sim. Porque Sim. eu estou num lugar com pessoas que valem aí milhares e milhares. Não, milhões. Pô. Vamos lá, milhares e milhares vão pros milhões. Não, Pô, eu tô milhões, falando de milhares que eu só tô pensando na sua consultoria lá de 50 mil. Ah. Não vou falar do seu patrimônio não, calma aí. Então assim, vendedor sempre vai ter saída pra tudo, cara. Então vamos lá, passou aqui, cara, Rogério Salume, Clevson Passos. Meu irmão, eu tô sentado na cadeira que os caras sentaram. É exatamente Então isso. isso que me trouxe, eu falei, cara, eu vou lá vender meu melhor produto hoje. É. E aprendam isso. Todo dia você vende o seu melhor produto, porque no outro dia vai ser melhor e você vai indo. Então, cara, eu não tenho dúvidas que vai aparecer oportunidades. Cara, vem aqui treinar minha equipe e eu já quero no final lançar aqui uma parada massa aqui na área de vendas, a gente combinar aí. Não sei nem se é possível. Não, no final você- a gente cara, lança aí, vamos lá. Você é meu convidado. Vendedor tem que vender, eu vim aqui pra vender, galera. Vamos lá. A gente tem coisas a desenhar juntos aí. Acho que o caminho é esse, né, Augusto? Com certeza. Então, assim, só com esse cuidado, né? Porque as pessoas têm que tomar cuidado com quem elas se associam. Então, você, para começar a ser um bom vendedor, você tem que ser você próprio um bom produto. Você tem que ser o seu melhor produto. Então, estar associado também com pessoas e negócios de grande relevância e peso. Quando eu chamo o cara para vir para cá, ele justamente avalia isso, quem foi, a estrutura que é, Meu a irmão. qualidade do áudio, da imagem, não vai para qualquer Você tá lugar. Porque convite Sim. vai receber um monte. Mas, fala, Augusto, agora contigo. Não, eu vejo muito nisso, né, cara? Voltando aqui pra ponte. Estamos no porque Lane. Pode parecer, mas a ponte fez a máquina de vendas se tornar a máquina de vendas, então a gente tá falando de bilhões em vendas e às vezes, isso aí, abordar positivamente, Funciona, galera. pesquisa, o que o cliente veio procurar, oferecer uma demonstração envolvente. Cara, o Rogério Salume falou isso, arroz, feijão com pimenta, o básico Foi. bem feito todo dia, com paixão, é o básico que funciona. Verdade. Então, quando a gente tem clareza desse básico que funciona, o negócio vai, né? O N é de quê? Neutralize as objeções. Neutralize. Boa. E aí, vou ser bem sucinto aqui. Você falou todos os benefícios, mas o cara vai sempre colocar um empecilho. Tá caro. Como você neutraliza a objeção? Devolva em forma de pergunta a objeção. Você matou a parada. É isso aí. Tá caro. Por que você acha que tá Em caro? relação a quê? Por quê? E tem uma outra questão que é o seguinte, né? Tem uma fórmula para contorno de objeção que é empatia, reforço positivo mais solução. Ouça a dor. Participe da dor. Coloque-se no lugar do cliente. Então, assim, Mas se eu conseguir essa condição diferente aqui para você. E uma das conversas antes de começar o podcast foi exatamente sobre a questão do preço, né?
Eu vejo que muitos vendedores eles saem torrando o preço no início da negociação. Então, assim, o Red Bull custa R$8,90, é o último preço que ele pode chegar. Então, eu já chego falando, Wander, ó, é R$8,90. Ele não tem margem para negociar. Então, quando você consegue, você pedir alto, não, custa R$12,90, cara. Legal. Mas R$12,90? R$12,90. Pô, mas falei tudo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo uma condição diferente. Mas se eu conseguir essa condição diferente com você, eu não posso lá me queimar com o meu gerente. Eu vou falar com o meu gerente vai ficar puto se eu chegar lá e pedir desconto. Você vai fechar comigo? É realmente isso? Se eu fizer, você fecha? A pergunta que eu mais fiz na minha vida. Porque olhando no olho, se eu fizer, você fecha. Você cria o compromisso. Cara, intuitivamente, eu fiz isso por anos da seguinte maneira. Até aqui na Enjoy, ainda quando a Enjoy era pequenininha, só tinha um pavimento, aí o cara ligava, aí eu ia conversando, eu não era o dono. Porra, o dono atendendo ali, aquela inicial, né? Não. Então eu ia negociando e de repente eu falava assim, cara, eu posso ver com a minha supervisão aqui. Porque você valoriza o desconto, você valoriza a negociação. E cara. aí, se o meu supervisor, ele, permitir isso aí, você tá disposto então já a fechar? Sim. Meu irmão, desligava o telefone, supervisor, eu mesmo, O teatrão rolando solto. espelho. E aí, Wander, você faz? Claro, meu subordinado pode fazer. Aí esperava, logicamente, um tempo para mostrar um pouco mais de, dureza, né? Foi fácil demais, eu não quero. Inclusive, nós vamos falar sobre 2 temas aqui, você tem que prestar atenção nisso. Se você perder isso, não valeu de nada o podcast, porque nós vamos falar da política dos 3 preços, tá? E, não, essa outra eu vou deixar pro final, vou nem dar nem uma pitada aqui pra você esperar aí, vai. E essa questão da neutralidade das objeções, eu vejo que quando a gente vai para negociação, se eu entro na negociação com medo, o cliente sente que você está com medo, ele sente que você está inseguro. Tem um corretor de imóveis que eu dou mentoria para ele, e ele estava há 6 anos no mercado e ele nunca tinha fechado uma venda. Ele conduzia e tinha uma outra pessoa que tirava o checkmate. Fechava. 6 anos no mercado. E aí ele tá fazendo mentoria comigo, foi pra imersão, sessão do descarrego, o pau quebrou lá, fizemos velório, enfim. Porque tem um velório na minha imersão, né? É sério. Chuta quanto que ele vendeu esse mês agora. Hoje é dia 10. 10. Chuta quanto que ele vendeu esse mês. Cara, Nunca tinha fechado uma venda. Eu sou Ele ruim tava de com chute medo pra de- caramba, ele tava bora. com- 4 milhões Olha de aí. reais. Bora fazer um churrasco pra galera, hein? Alô, Gabriel! Aquele Bora! abraço. 4 milhões de reais. Por quê? Ele entendeu que, peraí, porra, eu tenho um produto que é o melhor para o cliente. Eu mapeei as objeções dele. Eu sei o porquê que ele vai comprar e qual é a transformação que esse meu produto vai causar na vida da pessoa. E eu vejo que muitas das vezes o vendedor, ele acha que o bolso dele é o bolso do cliente. E aí, Julga a capacidade. automaticamente, ele deixa de comprar. Verdade, a pura verdade. Semana passada eu dei um treinamento para a maior rede de lojas de... Semana retrasada, de celular aqui do Espírito Santo. Vitrine Shop, Shop, inclusive. pode Um falar, abraço, Edinho. Podia patrocinar nós, hein? Pressão dos Fica iPhones. Eu comprei o dica. 14 Pro Max Comprou lá o pra minha 14 esposa. Pro Max lá, inclusive. Cara, e uma das coisas que a gente conversou lá com as meninas e com os meninos, porra, o cliente que chega para pagar 9 mil num celular, que foi o que você pagou, imagina, o vendedor às vezes ele não ganha isso tudo. Aí ele pensa, caraca, por mais que lá tem vendedor que ganha 15 pau, tá? Eu sei disso. É. Um vendedor que vende 700 Dentro- mil reais pro patrão tem que ganhar, né? Uns 15. Dentro disso aí, Exatamente. rapidão, aprenda a oferecer sempre do mais, mais caro. caro para mais barato. A gente vai falar sobre negociação aqui, o passo a passo na negociação, né? E aí o que acontece? Pô, às vezes o vendedor ele acha que o bolso dele é o bolso do cliente. Eu não vou oferecer esse 14 Pro Max de 256 GB aqui, que custa R$ 9.500, porque eu Não não posso. pagaria esse produto. Só que não é assim. Não sei se você lembra, lá na festa da Ásia, a gente encontrou com o Léo, que era gerente da Audi, que está agora no grupo Vitória Wagner. Uhum.
Eu fiz uma ação com a Audi, a gente vendeu 10 Audis em uma semana. E, cara, assim, o ticket médio do carro era 450 mil. E tem gente para pagar. Pronto. Com certeza. Então, se eu tenho essa clareza aqui, eu vou para cima para o cliente, mostrando que eu tenho o melhor produto para ele. E eu vou neutralizando essas objeções com as perguntas certas. E as, né? as neutralizações, geralmente, são sempre somente dúvidas. Não é um empecilho, cara. É simplesmente a dúvida do cliente exposta para você. E aí, quando você responde, você vai passando para a Exato. próxima fase. Exato. Isso aí. E aí, depois do N aí, cara, vem a parte mais importante da ponte. Eu acho que é o que libera a passagem para Boa. essa ponte que foi criada. Que é tomar a iniciativa e fechar a venda, cara. Isso é muito forte, assim. Porque eu vejo que muitas vezes o vendedor fica esperando do cliente, para o cliente falar ali. Eu preciso ser o âncora, eu falo o preço, até porque eu falo o preço do jeito que eu quero. Então, às vezes, o produto lá, sei lá, custa R$1.000. E aí o cara vira para mim e fala assim, não, mas tá muito caro, R$1.000, nananã. Mas eu posso parcelar esse produto em 3 vezes de 333. E aí existe formas, ô E aí eu divido isso em 30 dias, Vandinho. E vira 10 Foi conto. aquela que a gente tava conversando antes, que você Exato. soltou aqui. Cara, Top. o que você faz com R$10? Porra, o que você faz com R$10? É só R$10 a diferença. Diminui o impacto, né, irmão? E aí, de novo, se sou eu a falar o preço, se sou eu a tomar a iniciativa para fechar a venda, o que acontece? Automaticamente, esse cara, ele vai... porra, R$10 realmente R$10 não é caro. R$10 começa a se tornar Você barato, ditou né? a regra, a venda é isso. Exatamente. Só concluir rapidão, Van, desculpa aí. E algumas dicas pra você entender se o cara vai fechar ou não são perguntas eu sempre uso e dá certo. Sempre usei. Você tá no meio ali do fechamento e você começa. Qual é a bandeira do seu cartão? E o cara, Visa. Você já sabe que é essa aqui. Mas deixa eu te falar, o endereço pra entrega, aí o cara vai falando, é porque ele já fechou. Sim. Mas aqui, cara. eu vejo assim, eu prefiro sempre que o cliente me pergunte o preço. Né? Quando a gente está numa negociação, a gente vai entrar na fase da negociação, que aí o aspecto é preço e condição de pagamento. A venda vai até o quanto custa. Isso. Depois disso já entra... E quando ele pergunta o quanto custa, automaticamente ele já está interessado. Sim, é o primeiro sinal de O que compra. eu sempre falo é que assim, você tem que se colocar na posição de interessante e o cliente ser o interessado. Então, se você assedia o cara para pular para a etapa de fechamento sem ele estar sanada todas as dúvidas, Ele tem que concluídas todas as objeções, aqui, ó. ele estar confiante em você, acabou. Agora, existe também a maneira de você ter ganhado a confiança do cliente e você perder a confiança dele no final. Quando você usa de uma, talvez não de boa fé, usa de má fé, ancora o seu preço alto demais, fora de uma realidade, a confiança que você construiu nele se perde naquele segundo. E aí tá feita, acabou a sua venda. Então esse é um cuidado importante também. Mas assim, sempre prefiro ser interessante o cliente interessado. Perguntou o preço, quer dizer que ele é o interessado. É o primeiro sinal de compra. Quando Isso. pergunta preço, condição de pagamento, ele já tá falando assim, meu irmão, como é que eu vou levar isso pra casa? Exatamente. Então, quer dizer, quando você sai, nós falamos da etapa da abordagem, ok. Pesquisa. Passando pela... a pré-abordagem, quando você tem um negócio que ele tem que ser mais investigativo, você vai fazer um televendas, né? Então você precisa conhecer o cliente. Você tem que fazer a investigação pré-abordagem, saber quem é, o que ele gosta, o que ele faz, onde atua a empresa, que tipo de nicho ele atua, para que você seja mais assertivo, saiba se comunicar bem com ele. Então, pré-abordagem, abordagem, nós estamos falando da etapa da objeção. Você só entra na etapa de fechamento quando você acaba com todas as dúvidas e, preferencialmente, o cliente pergunta o preço. Aí você vai negociar a forma de pagamento. Nessa questão do preço aí, eu falo para você o seguinte. Eu discordo por qual motivo, né? De tudo que a gente já viu e treinou em mais de 200 nichos diferentes, quando eu mostro o preço para o cliente do jeito que eu quero que ele entenda, a chance de converter é diferente. Ele porque perguntando, você já pode identificou mostrar. que o cara tem Porque, de potencial. novo, eu já fiz... Quando eu vou falar no preço,
Eu já ancorei tudo que eu tinha de ancorar de valor, eu já sanei as dúvidas dele, eu já falei. Você já sabe limite de cartão, você Tudo. já sabe. Eu Tem que fiz saber essa tudo, no estruturação final. toda. Tá, não, tudo bem. Aí, Não, mas eu Mas aí- concordo. mas aí ele pergunta. aí eu chego e falo o preço pro cara. Porque também, o Mas que como? Ele acontece? solto? Não. Não, porque na pesquisa na você consegue entender. na Com a estrutura, forma de pô. pagamento. Ah. Eu imagino o seguinte, a gente vou Porque trazer... tem um momento que ele vai falar bem assim, eu quero muito. A ideia é construir de Não. maneira que ele fala assim, pô, eu quero. Mas- Ah, não, então tudo bem, vamos lá. Ele vai descobrir o preço pagando. Mas Não, eu já faço não. o seguinte, eu já discordo. vou Eu discordo. sondando Sim. qual seria o meio de pagamento. Porque senão, Sim. às vezes, o cara não tem capacidade Cartão, pra pagar boleto. o produto. Sabe como é que eu já fechei vendo em cartão? Qual é a bandeira do seu cartão? Deixa eu só ver seu cartão, meu irmão. O cara tirava um Platinum, um Black, eu já sei. Pá, O potencial de Cê- compra dele cara- é diferente. E por que eu tô falando isso? Se eu não tenho que ter medo de falar o preço. Não, mas não tem medo de falar o preço, você vai falar muito E aí, tranquilamente não, sobre e o aí preço. entra na questão que a gente falou, né, das 3 crenças do preço. Você precisa ter crença em você, crença na empresa que você trabalha e crença no produto que você entrega. E aí, quando você vende para o cliente, fala com confiança, cara, você acredita que só custa 40 mil reais? Quando ele te perguntar, você vai O falar benefício apenas tá lá e o 40 valor mil. aqui, pô. Você acredita que só custa isso? Porque assim, você. E de novo, a grande erro, eu acho, do preço é quando as pessoas querem justificar depois que falou o preço. De novo, o preço eu falo, depois que eu ancorei tudo, sanei todas as dúvidas. Justifica, que vai estar justificando é porque tá caro. Exatamente. Se você justificou o preço, é que você não ancorou valor o suficiente. Então, por isso que eu acredito assim, quando eu falo preço, eu falo do jeito que vai ser melhor para aquele cliente. Você adequa ao perfil. Isso, Mas você entendeu? vai falar o preço, ele perguntando ou você invadindo? Não, sem de você novo, falando? particularmente. Não é que tá Não É. existe o certo e cer- errado. É não, existe o que funciona. O que funciona É. para aquele cliente. Sim. Mas geralmente, quando a gente fala o preço, fica mais fácil, porque eu condiciono a negociação. Mas vai falar o preço sempre. Eu acho Sim. que tem um ponto aí O que a seu gente não tá método, o seu entendendo. método é que você gosta que o cliente. Eu gosto que o cliente pergunte. Mas E você- 99% das vezes ele Com vai perguntar. certeza, você já criou um método Nós que não você fechamos induza uma isso. conta de patrocínio na sexta-feira? Sim. Beleza. Nosso patrocínio, né, não cabe falar aqui, mas é algo realmente extremamente relevante. A gente comentou sobre Sim, isso sim. superficialmente aqui no podcast. Qual foi o passo com o cliente? Conhecê-lo, conectar, entender a dor dele, o que ele queria crescer, sabendo que ele patrocinando o podcast, ele consegue crescer associando sua imagem à imagem de pessoas extremamente relevantes Sim. e empresas extremamente relevantes. E a gente desenvolveu aquilo ali, eu apresentei os slides e o último slide é o de preço. E aí eu não precisei passar pro slide de preço sem que ele me perguntasse. Assim, cara, eu quero. Como que eu faço? Sim. Ah, não, como você faz é simples. Não quer dizer quanto custa. É Sim, isso. sim. Assim, ó, eu já quero. Mas como que eu faço? Ah, não, é aqui, ó. Passou o slide. Então você tem 4 formas de pagar. Você tem esse preço, esse preço, esse preço. Por onde eu começo? Do mais alto pro mais barato. Mas vai entrar naquilo que o Augusto falou, cara, no perfil do cliente. Porque tem cliente que vai querer perguntar. Sim. E tem cliente que você vai ter que dar a O que carta não no preço. perguntar, mas aí é que tá. Exato. Você decide Não é que por essa ele. forma. Com Exato, certeza. exato. É assim, eu prefiro porque estar na condição de interessante. Agora, vamos lá, já podemos entrar então, já entramos, na verdade, Sim, na sim. condição do fechamento. E aí eu tenho comigo aqui, uma coisa que eu carrego, o Diogo, que é muito... Diego, eu não vou chamar de Diego, A gente né? conversou Ele isso. falou que fez uma live, o cara o tempo todo, o cara chamando ele pelo Diego, nome errado, Diego, cuidado com isso. Não, o Diogo eu já conheço há 1000 anos. Mas vamos lá, política dos 3 preços, o que é isso? Dependendo do seu produto, do volume que você transaciona, que você vende, você vai estabelecer um preço chamado âncora, um preço chamado ideal e um preço chamado reserva. O que é o preço âncora? O preço âncora é o preço que você vai Melhor ancorar dos nele. mundos, né? Que Aquele assim, se eu vender tudo nesse preço aqui, minha margem de lucratividade vai ser 25% líquida sonho no final de do todo mês. empresário, Favela empreendedor. É Ele esse. vai salvar o preço reserva, que às vezes você vai ter que fazer o preço Vamos reserva. abrir um hashtag aí pra preço âncora sempre, galera. Hashtag preço âncora. Sempre o preço âncora vai ter importância porque o brasileiro tem o jeitinho brasileiro de negociar. Sim. Sempre o brasileiro vai querer
ter algum benefício a mais na venda. E esse benefício pode ser um desconto, pode ser um prazo maior, pode ser ganhar um brinde. O preço âncora te dá condições de você dar um produto adicional pro cara sem que você tome prejuízo, Sim. tá? E agora sim, lembra o que a gente falou de você estabelecer uma relação de conexão, relacionamento, confiança Sim. muito forte? Se você ancorar o seu preço muito acima do preço ideal, você perde a confiança do cliente. Cuidado. Preciso saber como está o mercado. Aqui, né? isso aqui, Melhor por que conhecer a exemplo... você é conhecer o Em seu média, concorrente. no mercado, esse cara aqui custa R$10. Aí eu falo bem assim, pô, é lógico que isso não é um produto que você usa 3 preços, é produto de prateleira. Mas assim, digamos que fosse uma consultoria que eu estivesse vendendo, tá? E essa consultoria fosse R$1.000, o preço ideal para que eu tenha uma margem satisfatória de lucro. Eu vou poder pedir quanto de início? 2.000? Peraí. Não é muito acima, é 100% a mais, é o dobro. O cara, de repente, vai olhar para mim e falar, pô, o mercado cobra 1.000, eu não tenho aquele posicionamento que me faz Exatamente. cobrar os Tudo vai 2.000. depender disso aí. do Aí, posicionamento. aí acaba se tornando o quê? Muito fora de mão. O cara vai olhar para mim e falar assim, esse cara não é confiável não, você perdeu a venda, acabou. No Então, qual finalzinho, é o né? preço ideal para você ancorar? Entre 15% a 20% acima do preço ideal. Se o mercado pede 1.000, tá tudo bem você pedir 1.150 ou 1.200, porque você não vai ser um charlatão da história Sim. e você tem margem para negociar. O cara pediu negociação, bateu em preço. Aí, o meu preço ideal é 1.000, então tá tudo bem. Você pega e dá logo de cara R$200 de desconto. Automaticamente isso vai mostrar que aquele preço era meramente demonstrativo. Não vai chancelar realmente o teu posicionamento de cobrar mais caro. Então você tem que ter dificuldade para chegar no preço ideal. Fala assim, olha, meu amigo, infelizmente não dá para imediatamente fazer um desconto desse. A gente tá se conhecendo agora, eu quero te entregar o melhor que eu posso, mas R$200 de desconto são quase 20%, né? Doido. Então, assim... Meu patrão vai me matar. ou meu patrão vai me matar, eu não sei. Peraí, se eu conseguir um desconto que seja lá 10%, já ficaria bom para você, porque aí eu posso fazer uma ligação agora pro meu gerente, ver se eu consigo isso para nós. E aí ele vai ditar, você vai falar, cara, com os 10% eu nem olho na tua cara mais, não quero, eu só fecho com 20%. Cara, eu não podia fazer isso, mas eu não posso perder essa negociação, eu vou ligar pro meu gerente. Nunca vi isso acontecer na empresa, mas eu vou tentar esse preço para você, mas desde que você me fale que eu não posso queimar cartucho. dentro- Posso ligar para tentar fechar isso aí? Olha a dificuldade Verdade. que foi gerada para chegar no preço que é interessante para você, mas com isso você agrega valor. Então, aí você sai da sala, faz uma ligação, conversa com o gerente, ele vai entender, tu vai chegar no 1.000, Sim. concorda? Então aí tu chegou aonde? Perfeito. Chegou no preço ideal. E se mesmo assim o cara falar que não vai fechar por 1.000, você lembra que você tem um preço reserva? O que é o preço reserva? É o preço que define ali o limiar mínimo para você ter talvez um Negócio ganho ou um saudável, empate, porque às vezes a venda não é só importante pelo lucro que ela traz, mas pelo cliente que ela vai trazer, que pode ser um multiplicador de negócio. E aí entra uma questão, Wander, muito séria disso, porque assim, eu preciso saber, e aí a gente vai trazer o Fábio para falar, trazer Esse contexto todo. esse contexto um pouco mais técnico de operação comercial, né? Mas, por exemplo, eu sei que o cliente pinta a casa comigo uma vez por ano, beleza? Ou 2 vezes por ano. Então, talvez na primeira compra desse cara, eu possa vir Perfeito. aqui no meu preço reserva. Ganha ele, cara. Pra quê? Pra que eu tenha ali o preço médio com o cara. É isso, até porque, como eu falei no início, o preço âncora vai salvar algumas negociações que você vai ter que chegar no preço reserva. E melhor do que você perder um cliente porque você teve que chegar ali num ponto que não vai te dar lucro, mas também não vai te dar prejuízo, é você ter um cara que ele vai usar de retroalimentação do seu funil, que vai compor o seu LTV numa condição mais elevada. O que é o LTV? O Lifetime Value, né? Significa o quanto o cliente que você traz para o seu negócio, atrai para o seu negócio, tem de vida útil com você, ou seja, quanto ele vai continuar te comprando. E não só isso, ele vai retroalimentar o seu funil, fazendo um bom trabalho de pós-venda, fazendo um NPS, que é o Net Promoter Score, e descobrindo que esse cara é um cliente promotor que está entre 9 a 10, você vai pedir que ele faça uma indicação para outros clientes. E ele tem lá uma lista de 200, 300 pessoas ali chegadas a ele, que você pode explorar. E detalhe,
uma coisa importante que não pode faltar aqui. Quando você entrega para o cara do preço âncora para o preço ideal, que seja, ou do preço ideal para o preço reserva, você nunca pode fazer um desconto sem pedir algo em troca, porque isso mostra facilidade e você precisa dificultar para ele sair daquilo ali com a sensação de que ele fez o melhor negócio do mundo, porque o bom vendedor, até mesmo quando a negociação acaba, ele continua vendendo, porque o cara tem que sair dali feliz e satisfeito para que ele populize o seu negócio. Então, assim, só para concluir, por exemplo, chegou no preço ideal, o cara falou assim, ó, cara, tudo bem, você ligou pro seu gerente, tudo, vai, não vai? Eu não posso, só vou se for por 900. Era 1.000 o preço ideal, 900 é o reserva. Só vou se for por 900. E, cara, é o final de tudo, é final do mês, tu tem que bater a meta, é aquilo ou nada. Você faz o seguinte, vai aceitar a oferta de primeira? Aprenda, nunca aceite a primeira oferta. Se você aceitar a primeira oferta, você tá destruindo o seu negócio. O cara vai falando que você sempre teve aquele, sempre foi esse preço e você... Você vai fazer assim, ó, cara, você é importante pro meu negócio, eu posso fazer com a seguinte condição. Você vai pedir alguma coisa em troca. O que eu não sei o que você está vendendo. Fala que tá abrindo mão da comissão também, é importante. Você pode pedir algo em troca. O que você vai pedir em troca? Cara, você pede para ele recomendar a sua empresa para outros clientes, pede para ele fazer uma publicidade no Instagram para você, no Stories, te marcando sua empresa, pede para ele comprar um outro produto adicional mais barato, mas que, porra, vai ter uma margem. Cara, pode ser um abraço, um beijo. Mas cara, tem que ter pede alguma coisa em troca, porque isso fortalece o game todo de negociação. Dúvida. Entendeu? Mas, Diogo, você ia complementar aí. E aí, cara, eu falo o seguinte, porque eu uso dessa estratégia. Hoje eu tô no segmento de tintas que aqui no estado é fortíssimo. Nós temos pelo menos 2 empresas aí de alto nível. E o que eu faço? Quando o cliente vem, né? 2 ou 3... Na sua. É. Pô, obrigado, cara. Esse cara é bom pra maluco, velho. E aí, mas a gente tá engateando. Tem 9 meses, né? Aí você tem 9 meses, tem 30, 40 anos, porra. E o que eu tenho feito, Augusto e Vander? Vandim pros íntimos. E aí... Fila da mãe, eu já falei com ele, para com essa porra. Eu vou na onda. O dia que começarem a me chamar de Vandim na rua, você tá enrolado, tá, velho? Vou te chamar de Gugu. Pode chamar. E aí, o que eu faço, cara? O cara vem com o preço lá do concorrente X. Eu tenho que ganhar esse cara pelo preço, não adianta. Mas na segunda vez o cara nem me pergunta preço, porque eu faço o preço reserva, só que eu já crio aquele sentimento. Aí o cara, sabe o que ele faz? Só liga pra mim, Diogo, manda isso e acabou. Acabou porque você criou relacionamento, né? E a porta de entrada foi o preço, né? Mas... E o último, tomar... termina com T? Não, vamos lá. A gente já falou de tomar iniciativa e fechar a venda, agora estender o relacionamento. Estender relacionamento, que entra a questão do pós-venda, né? Pós-venda e mais do que isso, né? Mais, assim, é muito mais fácil você... manter um cliente do que ganhar um novo. A gente fez estudo, né? Não sei se você sabe, mas eu criei a experiência de consumo Shopping Vila Velha em 2019. E em todas as pesquisas que a gente fez, a gente entendeu que 2% de retenção, olha isso, Vandinho, equivale a 10% de redução de custo. Legal. É muito caro trazer um cliente novo para dentro da sua operação. É caro trazer um cliente novo. Então, assim, se eu consigo estender o relacionamento com essa pessoa, ele vai comprar de mim de maneira consistente ou vai falar de mim, que é a questão do NPS. Só para finalizar os 2 tipos de cliente, né? Porque eu, como tenho TDAH, eu vou anotando as coisas para eu não esquecer. Aí você estava falando, a gente estava falando dos perfis comportamentais do cliente. A gente falou do dominante, do influente. Sim. Só para falar do estável e conforme, né? E aí, o que isso tem a ver? O estável é aquela pessoa que, cara... Você precisa mostrar pra ela, Vander, o quanto que ela é importante, cara. Aquela pessoa que gosta que se abrace, fale da família, sabe? A aceitação social é um valor muito forte. Essa afirmativa a todo perfeito, momento. É o fleumático purinho. No temperamento é o fleumático. É aquela pessoa que você vai ficar olhando, que você, cara, imagina a tua família assistindo os jogos da Copa, antes do Brasil perder, mas assistindo os jogos da Copa com a tua parede pintada do jeito que você queria. Eu vou te falar que eu quero pintar minha casa, inclusive,
A gente vai fazer uma Com conversa. certeza. Eu tô agoniado, eu mudei de Bem, apartamento. vai sair fogo essa negociação. Nada, eu já Porra. quero comprar. Ei, Meu irmão, de um esquece lado, tudo que a gente conversou. Vamos Augusto Carrara. vamos pela amizade, Do esquece. outro. É, Só vou deixar uma coisa bem clara. Preço ideal, irmão. Não, não, relaxa. Pelo Relaxa. menos, preço pelo reserva, menos. reserva. Quando alguém, Não, quando, pelo menos. quando alguém me vende, Ui. eu compro. Até porque nas pesquisas que eu fiz lá no shopping, a gente entendeu que 86% dos consumidores pagam a mais por um produto ou serviço que atenda melhor. A melhor forma de cobrir Então- um preço é o bom atendimento. Exatamente. E aí, só pra fechar, o estável, ele quer isso, né? Que você se conecte com ele, faça ele imaginar, e o conforme, ele quer saber qual é a composição do produto, quais são as condições ideais, tá legal, quais pessoas que compram esse produto. Eu vou trazer o exemplo da TIM, tá? Eu quero cimento queimado lá para minha casa. Perfeito, mas qual é a composição do cimento queimado? Eu tenho 4 filhos. Será que os meus filhos vão ter alergia a essa tinta? Quanto tempo eu vou ter que ficar em casa, ficar sem estar na minha casa? Ele vai nos detalhes, né, Exato. cara? Então, resumidamente, se eu sou um vendedor que eu entendo que o cliente dominante ele vai querer poder, ele vai querer que eu gere valor para ele e tenha status social e preço. Ele quer alguma coisa, algum benefício em troca. Se eu consigo me comunicar com um cliente influente, que é aquele cliente ali que você vai virar brother dele, traz novidade, tendência, e eu sugestiono para ele, porque liberdade é um valor. Se eu mostro pro cara que ele tem aceitação social, né, alto, que é o estável ali, que ele vai fazer parte de um grupo, cara, não é qualquer um que tem uma parede de cimento queimado em casa, né? Então, pô, você vai fazer parte desse grupo de pessoas exclusivas que tem isso. E eu mostro para a pessoa todas as características, os benefícios e todas as informações técnicas do produto, eu comunico com conforme. O vendedor, ele precisa entender que é uma ciência. Venda é uma ciência. Venda, ela precisa ter estudo. Venda tem metodologia e venda tem processo. Muitas pessoas, aí de novo, a gente traz lá porque as pessoas falam sobre não deu certo na vida, virou vendedor o caralho. Sabe por quê? Não é qualquer um que ganha dinheiro com venda. Você tá ficando, você já é rico por conta da venda. Wanda é rico por conta da venda. Eu tô ficando por conta da venda. Cara, as pessoas mais ricas do mundo são vendedores. Verdade. E é assim, a única profissão que você consegue imprimir dinheiro, eu amei isso, cara. Vou mandar fazer o meu design, fazer uma imagem minha, assim, Imprimindo no dinheiro. Banco Central. Irado. É, mas é a verdade, cara. É imprimir- Quando eu entendi isso... Imprimir dinheiro, porra! A gente é vendedor, a gente tem essa capacidade de imprimir dinheiro. Só que aí entra uma questão muito forte, Wander, que Teve um insight também. é a clareza do porquê que eu tô fazendo aquilo ali. Porque concorda comigo que o vendedor, ele precisa ser resiliente. Resiliência, meu irmão. Cara, você vai tomar não pra cacete. Sabe o que que acontece? O vendedor, ele não tem clareza de qual é a taxa de conversão dele. Você já deve ter ouvido falar, com certeza já sabe, quantos não é necessário. Depois de quantos não você fecha o negócio, Deixa eu pô. falar um negócio. Pode Cara, falar. Fala aí. uma vez, num tempo É a lei dos muito, muito, números. muito distante, Ê, Farol. Fala aí, Matusa. a gente levantou um treinamento de vendas. Vamos fazer um treinamento de vendas, vai ser um treinamento, vai ser lindo, a gente vai ensinar muito para as pessoas. Eu sou treinador, você e você também, 3 treinadores. Aí, bom, o que a gente tem que fazer? Vender convite, né? Vendeu. Certo? Com certeza. Ou errado? Não, certo, Certo. é. Pô, vai ter o evento, você não vai Bom, vender convite? vamos Como é que lá. vai ter o evento, pô? Tem que pôr gente dentro. De Claro. venda. 3 vendedor, 3 treinador. Foi um sucesso. Não, escuta. É uma história Eu de já um tô amigo. lá, eu tô lá, Não, eu tô lá é um no amigo final. meu. Muito. amigo Ô, Lucas, meu. o áudio tá certinho? Eu tô ouvindo minha voz. É muito, muito distante. E aí, resumindo, entrou uma semana, saiu outra, e eu tinha falado o seguinte, eu dou espaço, eu faço material, eu tenho a comunidade e vocês vendem. Faltando 4 dias pro evento, 0 convites vendidos. Aí vendedores, Vamos fazer um curso? vem aqui. Aí, eu falei assim, vou ter que trabalhar. Peguei, larguei minhas coisas. 2 dias, eu vendi os 45 convites que tínhamos. Não tínhamos mais. Caraca. Então, a parada é a seguinte, por que eu tô falando isso? Cara, você não vai ensinar merda nenhuma se você mesmo não for foda em fazer. É Exatamente. ensino que sabe, Primeiro. pratico que ensina, irmão. Segundo, tá? Segundo, quando você tá num treinamento,
treinando, você está vendendo. Vendendo a sua postura. 2, entonando como se deve fazer uma venda. Então tem vídeo meu no Instagram aí recente, onde eu tô falando e eu tô puto, como se eu tivesse chateado com quem tá ali me ouvindo, mas eu digo, você tem que se preocupar com a qualificação dos seus leads. Sempre. E eu falei por 4 horas e foi 4 horas com essa entonação. Com brilho no olho, com vontade de transformar a vida das pessoas e entregar para elas o que elas compraram. Porque a venda, cara, ela vai além do que o cara pagar o produto. Aquele produto você tem que ter muita certeza que vai fazer sentido na vida daquela pessoa. Sim. Porque senão é uma vez só e tchau. Como é que você retroalimenta seu funil? Então o recado que fica é esse aí. E a gente vai se aproximando do fim, mas falar da Gold, né, que é uma empresa de terceirização de serviços, que agora é um patrocinador nosso. Obrigado, Gold! Gold! Aê! Top. Cara, a Gold pegou uma cota de patrocínio robusta, tá? E Aquela? a gente, Aquela, Vandinho? Que isso? Aquela! Depois nós vamos mostrar pro Não, Diogo. mas sabe o que acontece? Aí é que tá, né? Por que eu tô fazendo questão de perguntar se era aquela mesmo? Porque mostra o quanto que a empresa está preocupada com a imagem dela, com o posicionamento dela. E é uma empresa que tem quantos funcionários? A Gold tem quase 800 funcionários. Muitas. Eles estão em Viana, mas assim, agora vão ter a posição deles aqui na Serra através do gestor, que é o Igor França. Então ele vai ficar aqui na Enjoy também, locado aqui através do Hub Pass, para se aproximar da comunidade. Quer dizer, um empresário de visão, ele percebe a necessidade de prospecção. E a prospecção através de conexões é uma das formas mais fortes de prospectar. E baratas. Então ele tá vindo para dentro da Enjoy, criando associação com grandes marcas. A Gold, inclusive, hoje aqui dentro, a Ana, que é quem cuida da limpeza e organização aqui, é uma terceirizada com eles. Então, se você tem aí o seu comércio, o seu negócio, você precisa de terceirizar serviço de conservação, limpeza, mas eles atuam em diversas áreas, contratam e treinam quem você precisar, sem o risco trabalhista, sem todos aqueles riscos jurídicos que um negócio, uma contratação tradicional tem. Então, assim, Gold, nós vamos colocar aí o QR Code deles aí na tela, vamos colocar os telefones, contrate para sua empresa que você não vai se arrepender, os caras são magníficos. Bem-vindo, Gold, massa ter vocês com a gente. Isso. E vamos ser gigante, né? A gente tem uma meta aí, vamos botar aí, eu preciso que eles tenham 1000 funcionários, pô. Não, assim... Se eles tiverem 1000 funcionários, é sinal que a gente tá ajudando eles a vender mais e crescer o negócio deles. Na né? verdade, sabe o que a gente falou? Eu prometi a ele aqui, o dono, falei, cara, com essa ideia aqui, são 6 meses, tá? Que ele vai ficar com a gente no mínimo, né? Coisa então, assim, linda. Só que Aleluia. se ele chegando a 2000 funcionários, ele vai sentar nessa mesa com a gente aqui. Boa. Tá? Isso já foi uma promessa que eu fiz. Bom, vamos nos aproximando do final. Gratos a Deus, a vocês que nos assistiram, a você, Diogo, a sua família. Eu que agradeço. A minha família, eu tô cheio de alegria no coração, porque foi um papo aqui, não sei quanto tempo durou, também não queria nem saber de relógio, porque foi prazeroso e instrutivo, eu espero que você tenha percebido Amamos isso. falar de venda, E sabe o que você faz? De novo, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, se tem uma dúvida, pode colocar aí que a gente responde e encaminha esse vídeo para os seus amigos, para os empresários que você conhece, porque você pode estar mudando a vida de alguém além da sua. Não é isso, Diogo? Quer deixar algum recado? Augusto, fique à vontade. Com certeza eu vou deixar. Pensou em tintas na medida tintas. A vida é feita de cores, escolha a sua aqui. Então, quando pensar em tintas, na medida tintas, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Amo falar sobre vendas. Você que por um acaso queira um briefzinho, um resumo sobre vendas, eu tenho o maior prazer. Entre em contato, vou deixar o contato lá, de estar aí levando para sua equipe essa informação, esse conhecimento. E a venda é algo que você aprende somente na prática, estando ali, exercendo. E de prática, eu posso dizer que eu tenho uma boa estrada aí. E foi muito bom, cara, estar com você, Augusto, Wander, Vandinho. Vandinho. Aprendendo. Pegando, brincadeira. Tá pegando. Então, assim, Wander, muito obrigado pela oportunidade, por confiar no meu trabalho. Como você falou naquele dia, cara, você já tá pronto, vem aqui falar, vamos falar no sábado mesmo. Então, assim, Augusto, cara, muito bom estar aqui com você, aprendendo esses... Você tá falando aí, eu já tô pensando na tua expansão, jovem. Eu tô pensando nas 10 lojinhas que a gente tem 2 anos para abrir, entendeu? Amém. É nisso que você tava falando aqui, a máquina de venda a gente vai estruturar de um jeito. Inclusive o online, né? Parece que o e-commerce começa a funcionar agora, dia 14. Massa. Então, assim, e eu sei que a vida... tinta.
E massa corrida também. Massa corrida também. Então, assim, eu entendo que a vida ela é feita de oportunidades de pessoas. Boa. Eu tenho que estar cercado de pessoas Perfeito. que acreditem. Eu sei que vai ter alguma pessoa que vai olhar pra mim e falar, cara, você tem um potencial e você tá lá em Barcelona, escondidinho, vem cá que eu vou te ajudar a crescer. E sabe o que acontece? Fiquei todo arrepiado, mano. Uau. Eu, particularmente, eu conheço muita gente muito pica. Você é um deles. E conversando com o Rogério tava aqui tem 2 semanas, o cara é de 1 bilhão de faturamento ano. E existem rastros, sacou? E você é um cara de rastro. O que talvez ainda não aconteceu é o tempo. Você tem um negócio de 9 meses, porra. O Na Medida Tintas foi um projeto novo, né? Vindo Materiais de Construção 10 anos e o Na Medida foi aqui. Todas as minhas fichas estão. O Rogério falou aqui sobre o vinho, a paixão que ele tem. Vinho. E eu tenho uma paixão por tintas, cara. E eu quero trazer um novo conceito em atendimento. Boa. Tem Na uns verdade, projetos aí que ele comentou comigo a na semana passada. personalização disso, né? O quanto que é importante. Chega um nível, cara, dele tá criando um projeto aí, do cara entrar na loja dele e pondo um óculos, assim, um totem no shopping, imagina. E aí o cara para ali, pô, vou escolher uma tinta. Aí põe aquele óculos ali, anda pelos ambientes com as tintas aplicadas, tudo virtual. Top. O moleque não tá brincadeira, Em janeiro vai estar instalando isso aí. Eu tenho um grande parceiro, não sei se eu posso falar. Pode, Fala aí, pode. pô. Que é Cara, nóis. eu sou grato ao Rafael, dono da Elite, né? O CEO da Elite hoje. Boa. Ele abraçou, esteve numa mesa que eu vendi a ideia pra ele, ele assinou e falou, eu quero essa ideia. E em janeiro nós vamos startar isso pro Brasil. Eu creio que esse é um projeto pro Brasil. E eu tenho plena Sensacional. convicção no meu sucesso. Ninguém melhor que você mesmo para acreditar nos seus sonhos e no seu projeto. O Walt Disney fala uma coisa que é muito interessante. Para fazer algo, basta começar. Você tem que começar a fazer. Então, Boa. é isso. Ó, obrigado demais, cara, tá aqui contigo. Vou pintar minha casa agora ainda, antes do Bati final a do meta de Aê, dezembro! garoto! Apartamentinho pequeno de 200 metros. Mas assim, cara, eu tô feliz demais de estar aqui. Tô feliz demais que você que ficou com a gente até o Obrigado. final. De novo, nosso objetivo aqui na EnjoyCast é levar conhecimento para você, trazer realmente MBAs práticos para que você implemente hoje no teu negócio e tenha resultado hoje. Eu quero que você compartilhe com a gente. Vai lá nas nossas redes sociais. A minha é Augusto Carrara Oficial. Do Vander é Vander.miranda. Vander.miranda. Vander.miranda, underline, com W. Vander com Underline. W. Vandinho. Daqui a pouco ele muda pra Vandinho. Tem a Vandinha. E ele é o Vandinho. E o nosso objetivo é realmente isso, né? Democratizar o conhecimento, a educação empreendedora de pessoas comuns com uma vontade em comum de ser gigante. Então, muito obrigado a você. Eu que agradeço. Muito obrigado a você e valeu, é nóis. Tamo junto. Valeu, Diogo.